Oi, gente! Tá no ar o AlphaPod no canal Alphaville. Tudo bom, Lê? Tudo bem, Nininha. Tudo jóia. Minoca, Nininha. Quase que saiu Cissa, porque assim, estou cobrindo as férias da Não, Cissa. é que a gente tá falando dela agora. E uma querida linda, tá acabando suas férias, hein? Bom, você que tá aí com a gente, mais um papo gostoso vai começar agora. Então, já dá tempo ainda de você avisar os amigos, tal, que vai começar o nosso AlphaPod, aquele momento que a gente troca experiências, conhece um pouquinho mais da história das pessoas, né? Até a gente, né? A gente acaba se conhecendo mais também. Eu também Muito acho legal. E você também pode acompanhar também pelo YouTube, ativar o sininho, onde você é avisado das próximas edições também, né, Lê? É isso, sempre que tem alguma coisa nova ali, você é avisado. Bom, o nosso convidado de hoje tá pra lá de especial, aliás, toda semana é muito especial, porque é um papo diferente. A coisa mais gostosa de estar fazendo isso aqui é que a gente tem reencontrado pessoas que faz tempo que a gente não vê. É bom demais. E assim, a gente tem revisto amigos. Revendo e cada amigos, hora é um melhor que o outro é aqui. um melhor que o outro. Ó, me arrepiou, o cara que tá aqui já me arrepiou. Olha, gente, suspeito pra falar, suspeito pra apresentar, mas eu vou deixar com ele. É ele que vai apresentar o nosso convidado. Vou falar de um cara que eu sou fã, eu sempre falo pra ele que eu sou fã dele. Eu sou fã dele, sou fã do trabalho dele, adoro a família dele, o cara é um cara sensacional, eu não conheço ninguém que não goste dele e o cara manda bem demais. Quem é? Caco de Castro. Que rufidagem! Ai, gente, fiquei com ciúmes agora. Caquito, Peraí, deixa eu dar um beijo pra você. Que honra, Vem cá, Caquito. deixa eu dar um beijo. que honra. Lindo. Que delícia. Que Vem cá, honra. Na Ai, testa. gente, é muito amor, gente, é muito amor. O Caco, pra quem não conhece, Que legal. é apresentador e é cantor também. Quem sabe até o final desse bate-papo? Não, rola hoje a gente vai saber um monte de coisinha Rola aqui uma hoje, palhinha. né, Quem cara? veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o não cantor ou sei. o apresentador? Ô, Caco, Caquito, vai lá. Isso foi uma pergunta. O que vocês acham? eu acho que você primeiro foi cantor. E você? Eu acho apresentador. Eu acho que cantor foi mais depois eu Então consequência. vamos respondo esperar, isso. então é suspense. Vamos O Ale saber. deve conhecer muito mais a sua história do que eu, e quem tá em casa não conhece quase nada, eu acho. Então a gente vai querer saber tudo desde o comecinho, de onde você é, como que você começou a tua carreira e vambora. Caquito, como começou a sua carreira? Como você começou? Como caiu a televisão em você? Na O verdade, que aconteceu? Quando isso aconteceu? cara, eu não sei te responder até hoje. Eu juro pra vocês, assim, é muito louco. Sabe aquelas coisas que acontecem na sua vida que você fala, caramba, aconteceu algo muito especial e que eu não procurei, a televisão foi isso. Você é de São Paulo mesmo? Não, eu não sou, eu sou do Mato Grosso do Sul. O quê? Aliás, eu sou cidadão do mundo, porque, cara, hoje eu viajo um monte, eu sempre viajei minha vida inteira, minha família é do interior, eu nasci em Jaú, interior de São Paulo, mas assim, nasci lá porque meu tio era médico lá, já fui pro Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, então minha infância inteira foi no Mato Grosso do Sul até os 15 anos, de lá eu mudei pra cidade da minha mãe, que é Barra Bonita, ó, beijo pessoal da Barra, que eu amo aquela cidade. Bonito, Não bem conheço. legal. É uma cidade turística super Muito bonitinha, o Rio Tietê passa lá dentro, tem os É. passeios de barco, é bem legal. E aí eu morei lá, depois fui fazer faculdade em Bauru, de Bauru eu me mudei pra São Paulo, mas eu cantava ainda numa banda, enfim, é uma história muito louca. Dedurou. Primeiro veio desculpa, mas primeiro veio a banda. E a TV, ela caiu no meu colo, assim, de um jeito muito especial, porque eu tava tentando descobrir o que eu ia fazer da vida. Você fez faculdade do quê? Direito. 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 E você nunca foi pro lado do direito? Cara, eu rasguei meu diploma Nem esses primeiro dias, momento, tem nunca. noção? Que eu falei, eu não quero saber disso aqui! Eu rasguei o negócio inteiro. Que dó. Cara, eu fiz direito por causa do meu pai. A minha família toda é uma família muito tradicional na parte jurídica. Meu avô foi juiz, promotor, naquela época de nomeação ainda. Então ele acabou sendo tudo mesmo, assim. Foi político, meu pai seguiu o mesmo caminho. E ele tentou me laçar para eu seguir a mesma coisa ali, continuar a história da família. E eu, graças a Deus, consegui sair um pouquinho disso. Mas então eu fiz direito. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu precisava enrolar meu pai. E eu já cantava na banda, e eu fazia muito show. E a Tocava- banda foi na época da faculdade? Foi na época da faculdade. Eu entrei na banda no primeiro ano de E fazia faculdade. Show. Isso todo, levava a sério. muito, todo final de semana. Super profissional. Tocava todo Que fim de tipo semana. de música que vocês tocavam? Era uma banda de baile. Na época, fazia muito sucesso. Hoje em dia ainda faz, só que, por exemplo, o que os sertanejos fazem hoje, uma banda de baile fazia isso no início dos anos 2000. Por que eu falo isso? Sertanejos, hoje em dia, você vai no show dos caras, eles tocam sertanejo raiz, mas tocam tipo Anitta, tocam pop rock, um pouco de tudo, Coldplay. né? Banda de baile tocava de tudo. Então, eu comecei numa banda tipo dessas, viajando muito. E você tocava curtia? muito, muito. Foi Que legal. meu primeira conexão com a arte, e ali eu me descobri, cara. Parecia que descia um santo em mim, tipo, sabe?
Você sabia que você sabia cantar ou não? Você já cantava no banheiro, aquelas coisas assim? Eu no era um cara que eu chuveiro? sempre É, cantei. tipo, a banda apareceu. Não, a banda eu construí, assim, a banda eu Legal. fui atrás. Não que eu tenha feito a banda, eu entrei numa banda que já tinha uma certa história, mas eu fui atrás. Então, minha primeira conexão com a arte foi a música. Quando eu era molequinho, eu ficava cantando nos coretos da cidade. Pense em mim, chore por mim. Lembro até a música que eu cantava, Leandro e Olha, tá Leonardo. um filme, hein? Olha, de verdade. E aí, de lá, foi sempre conexão com a música, mas eu nunca tive incentivo em casa. Então, eu nunca estudei violão, eu nunca estudei piano, eu nunca estudei canto e tal. E aí, quando eu mudei pra Barra Bonita, eu tinha uns 15, 16, assim, comecei a me envolver com música, montar aquelas bandinhas de garagem e tal. E aí, dali, apareceu esse convite de uma banda que fazia muito sucesso já, chamava Buziuzi. Olha isso. E aí, esse Buziuzi precisava Tipo de um C&A. cantor, é tipo isso, precisava de um cantor. E aí, eu peguei e falei, cara, eu vou tentar me enfiar nesse meio. E fui lá e fiz um teste, não passei. Eles não tinham ninguém pra pôr. Aí eles falaram, cara, vamos tentar mais uma vez e tal. Aí me jogaram lá. E aí me botaram no palco um dia e falaram, pô, ele tem jeito. Então, foi ali que começou toda a história da parte da Porque, música. meu, puta frontman você, né? Você é tudo desenvolto. Cara, É isso Você que tem eu uma ia falar, performance, né? performance. Eu já vi curto isso. muito, cara. E o palco, pra mim, é onde eu mais me realizo. Tanto é que eu trouxe a minha pegada de banda pra TV. Então, essa coisa muito espontânea de assumir os erros, de brincar com as cagadas que acontecem ali ao vivo e tal, isso vem muito da banda, porque a banda, hoje em dia, o pessoal toca com pré-gravado, né? Então, o pessoal solta chamado VS. Então, solta um VS e as bandas tocam em cima desse VS. Não sabia não. Então eles estão É um tocando ao playback vivo. disfarçado, né? É um playback disfarçado. Eles têm uma base toda pré-gravada. O cara tá tocando, mas também tem playback. As duas coisas, Exato, né? porque fica mais barato hoje em dia de você, por exemplo, um sertanejo, ele tem que ter um sanfona, ele tem que ter um cara tocando percussão, um cara na bateria, um cara na guitarra. Então o que ele faz? Ele pré-grava a banda inteira e ele fala assim, cara, hoje eu não vou levar o sanfoneiro, eu não vou levar esse cara. Então ele pode tocar só com bateria, guitarra e teclado. Mas você tá falando e vai dos grandes Os também? grandes, um monte de mesmo? gente. Olha, a grande maioria usa esse VS. Naquela época não tinha. Então, às vezes, o cara tava lendo o repertório impresso no Word ali, ele lia rápido, a música era, sei lá, Sorte Grande, da Ivete Sangalo, e ele lia outra música. Então, bateria, às vezes, entrava... O bateria entrava, às vezes, numa música, o guitarra em outra, e ficava aquela maluquice toda. Você tinha que consertar ao vivo e falar, para! A música é tal, vamos começar de novo? Aí vem embora. Então, eu trouxe isso muito pra TV. E respondendo pra vocês o lance da TV, quando eu terminei eu saí da banda em 2006, aí eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu tava terminando a faculdade também. E o pai na cola. Meu pai na cola, já tinha falado, volta pra cá, vamos tocar o escritório com o pai, não sei o que e tal. E eu cheguei pra ele e falei, pai, deixa eu estudar um ano de teatro em São Paulo. É só um ano, eu quero ver como que é. Ele olhou assim pra mim e tal. E teu Falei, pai tem a cara de serião, né? muito, meu pai é super sério. E eu virei e falei assim, é um ano, deixa eu ir lá estudar teatro, vai ser legal pra mim. Eu falei pra ele, olha que migué, eu teria sido um bom advogado. Eu olhei pra ele e falei assim, pai, vai me ajudar até pra fazer júri, essas coisas, você imagina o E teatro. é uma verdade também. Eu falei desse jeito. Nunca mais voltei. Eu pisei em São Paulo. Aí ele deixou, né? Você Ele convenceu deixou, ele com esse e aí- argumento. E aí eu fui conquistando meu espaço, porque ele percebeu que eu estava fazendo as coisas acontecerem e as coisas estavam se desenrolando e tal, então ele foi deixando, foi dando corda e eu fui me enforcando sozinho. E aí a TV aconteceu no teatro, quando uma moça que fazia teatro virou para mim naquela época. Hoje em dia também é assim, né? Eles procuram muitos novos talentos em escola de teatro e tal. Sim. E a MTV estava precisando de um apresentador. E aí era o Disque MTV, que era o principal programa da casa, e eles iam fazer um reality show para escolher quem que ia ser esse apresentador. E essa amiga minha, por isso que eu falo, é coisa de Deus mesmo, assim. Se eu falar para vocês que eu planejei vir para São Paulo, eu não planejei. Que eu planejei cantar numa banda grande, como eu cantei numa banda grande Foi no a primeira vez que interior. você tinha saído de São Paulo. O que você fala? Quando você foi fazer esse curso. Sim, A primeira vez que você veio. para São Paulo, tudo. Eu cheguei E aqui... você ficou Eu não de tinha boa dinheiro aqui? pra nada, cara. Tipo, eu vim pra cá com uma mão na frente e outra atrás. Tanto é que eu vim pra São Paulo pra estudar teatro, continuei tocando na banda, que eu ganhava R$ 150 de cachê por show, que era o dinheiro que me ajudava. E uns amigos meus faziam faculdade aqui, eles falaram, meu, pode morar ali no quarto de empregado, dos fundos e tal. Lava a louça pra mim, tá tudo certo. Mas era basicamente isso. Eu cozinhava pra casa inteira, eu fazia almoço, fazia janta. Era o jeito de pagar. Era o jeito de pagar, Que porque teatro você fez? eu fiz Beto Silveira. Beto Silveira. E aí no Beto Silveira, essa moça chegou pra mim e falou assim, olha, a MTV tá procurando um apresentador, me convidaram pra fazer esse teste. Só que não tem nada a ver comigo, eu não sei, eu não sou apresentador, eu não gosto de música, e você gosta de música, você leva jeito, você não quer fazer. Eu falei,
Vamos, né? O que eu tenho pra Que convite perder? bom, né? Falei, o que eu tenho pra perder? Mas já, a MTV já tava bombando, já era MTV. Eu entrei na MTV em 2005, que foi a época de ouro, assim, total. Dali até o final da MTV foi a melhor fase. E eu tive a oportunidade de fazer o Disque MTV. Então ali eu entrevistei um monte de gente e eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo ali, eu juro pra vocês. E tinha muita gente? Muita. Você fala muita gente o quê, assim? Tipo, envolvida? Candidato, não, É, candidato. De candidato, eles não fizeram um teste, tipo, com 100 pessoas. Eles selecionaram 5 dentre um monte. Eu tava entre esses 5. E você via os outros? A gente fazia junto. Então, tipo, cada dia da semana era um dos quando concorrentes. você via os outros, você falava assim, não, sou melhor. Eu acho que eu não tinha essa malícia. Eu juro pra você, na verdade eu tinha uma coisa que era muito forte, que naquela época a internet estava começando a despontar, e eles começaram o concurso inteiro falando assim, olha, o mais votado na internet vai ser o apresentador. E eu era o que estava sendo mais cotado pela internet. E aí no final eles mudaram. Isso eu lembro bem, assim, foi uma loucura. Eu lembro que era o Zico Góes, que fazia reunião com a gente e tal, e aí o Zico Góes chegou, tipo, faltando, sei lá, 10 dias para terminar lá todo o reality, ele olhou pra gente e falou, olha, a gente mudou aqui a estratégia, não vai ser mais a pessoa mais votada pela internet, a gente que vai escolher e tal. Aí ali eu acho que eu já comecei a entender um pouco do rolê de televisão, sabe? Tinha que ter o inglês, não? Né? Não, eu não falava inglês na época, nada, não tinha. Porque a MTV tem esse lance, né? Também Tinha, de música, então, os fala de música, internacionais, também né? tem todo o jeito que fala, E a pronúncia também, né? Uhum. Caraca, MTV, não sabia dessa parte tua, que legal. A parte da MTV... Você conheceu toda a galera lá da MTV na Conheci época? na época, foi uma puta experiência. E lá, pra mim, foi um presente, assim, de Deus mesmo. Porque foi ali que Alfonso Bovero, né? Exatamente, que é lá no antigo prédio da Tupi, que é um Nessa clássico. época, o Zeca Camargo ainda era o chefão lá? Não, o Zeca já tava na Globo. Ah, já tava quando na eu Globo. fui pra Mas lá, era a eu acho. Marina. Não, por exemplo, eu contracenei com a Marina Persson, que foi incrível. A gente podia escolher um padrinho, eu escolhi a Marina na época, adorava ela. E o Mion era super requisitado, tinha o Cazé, que foi super requisitado foi dessa também. época. Foi, tipo, época de ouro, assim. Astrid, não. Astrid, acho que não tava já mais lá, saiu, mas né? a Penélope Nova também tava, Penélope queridíssima. Eu lembro de eu ir pra MTV, nos dias que eu tinha que apresentar, eu tinha que estar lá às 4 da tarde, eu chegava meio-dia, ficava vendo todo mundo nos programas, assim. Tá. Aí os programas Porque, clássicos. lá era uma Tinha festa, tudo, né? Era. Meu, você ia, rolava todo mundo junto. Rolava e eles absorviam todo mundo. Então, às vezes, estagiário, por exemplo, aconteceu muito isso lá dentro, de apresentador estar atrasado, porque em São Paulo, às vezes, você fica preso no trânsito e tal, e não chega. Isso, Aí é chegava verdade, lá é e falava verdade. assim, Alê, Você tá aí, meu, quer Cuba? vem cá, Não chegou começa ainda. o programa enquanto a Sara não chega. Você Era a Sara lembra? Oliveira Tinha que disso fazia. mesmo. Aí falava, enquanto a Sara não chega, vem cá. Aí, oi, gente, tudo bem? Eu sou o estagiário aqui da MTV, eu sou o Alê. Tinha essa liberdade, né? E Tinha. isso que fazia da MTV um lugar legal, né? A MTV, Podia ela assistir. era A o espírito de MTV. internet que a gente tem hoje. Cara, a MTV foi uma escola pra. Eu já ouvi isso de muita gente. Foi uma puta escola pra muita gente. Desde, que aprendeu a fazer tudo. Tudo. Porque, meu, você entra numa emissora, essas mais tradicionais, cara, aqui o roteirista faz o roteiro, contra-regra, Uhum. produtor. Cara, lá você fazia meio de tudo ali, né? E ainda sobrava, às vezes, até pra apresentar em algumas Várias pessoas. vezes sobrava e tal. E o espírito lá dentro era muito rock and roll, era muito legal. Então, você chegava ali, era uma atmosfera diferente, sabe? Era como se você fosse... Quando você entrava na MTV, era uma sensação de você estar sendo teletransportado para um universo paralelo. Não, era o lugar mais legal de se trabalhar na época, E né? aí, tipo, você descia lá embaixo descia lá embaixo é ótimo, mas você descia e tinha a padaria real colada. Na esquina. Lembro, E aí você chegava na padaria e você ficava assim, quem que será que eu vou ver hoje? De repente você via o Nazi do Ira sentando pra tomar um café. mesmo. Aí você via os apresentadores sentando ali pra almoçar e tal. Era que nem pegar o elevador na época da Mix. Da também. Mix, você nunca sabia com quem você ia cruzar ali e tudo mais. Então, assim, resumindo, hoje eu sou um artista porque Deus meteu a bicuda na minha bunda e falou, vai. Não, Porque eu não tinha... você tem talento. Não, isso sim, Muito. eu sei. Não, isso eu sei também. Mas assim, eu era um menino do interior, numa família Sim. super tradicional, que tipo, No caminho da advocacia, total. E aí a vida foi me empurrando e eu fui aceitando os convites, porque eu poderia não ter aceitado. Eu poderia Sim. hoje ser um advogado, terno e gravata, estaria olá, senhora Alê, tudo bem? Vamos falar sobre o seu contrato. ó, hoje? imagina defendendo alguém no tribunal. Ia ser todo performático. Nossa, você imagina. Então, a arte foi surgindo na minha vida de um jeito muito espontâneo. Então, tudo começou cantando em banda, fazendo show.
E aquilo ali era incrível. Como eu disse pra vocês, eu incorporava algo assim que era palco pra mim, independente se eu tô cantando ou se eu tô apresentando algo, é minha conexão direta com o divino, com Deus, assim. Eu falo isso muito pra todo mundo. Quando eu tô em ação, o lugar mais próximo de eu estar perto de Deus é quando eu tô trabalhando em ação, assim. É uma conexão que é um negócio que eu não sei. Eu posso estar triste, eu posso ter tido um problema. Quando eu entro no palco, eu sempre vou lá, agradeço por estar naquele palco e é uma conexão, assim, bizarra. Que É legal. bizarro, assim. E aí, tá, você virou apresentador do Disque MTV, certo? Sim, por Aí 3, tua 4 família meses. falou, nossa, ele acho que foi pro Não. lugar certo. Famoso, né? Minha família acho que não sabe Famoso. direito o que eu faço até hoje. Eu acho que eles olham pra Imagina mim... teu pai falando, nossa. Não, até hoje, assim, eles não têm a menor ideia do que eu faço. Não, é tipo e assim, tal, eu não, meu acho. filho cursou direito. É. Onde ele tá? Lá Meu na pai me MTV. apresentava dessa forma até, tipo, 4 anos atrás, 3 anos atrás. Isso aqui é meu filho que é advogado, mas está na mídia. Ele falava desse jeito, assim. Cara, que Então, comédia. foi vencer muitas barreiras pra estar fazendo o que eu O faço Caquito, hoje. na época do Disque, meu, fazer um puta sucesso o Disque também, né? Sim. E respondendo o que a Nina falou, agora eu lembrei que você falou do Disque. Quando eu entrei na MTV, foi essa bagunça louca, porque era um puta prestígio. Eu tava num ambiente que não era um ambiente que eu frequentava, que eu não fazia a menor ideia. E, ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer com aquilo, cara. Eu não tinha a menor ideia. Como Muito assim? louco, eu não sabia, cara. Eu não era do meio. Então, eu não sabia, tipo, fazer conexão. Eu não sabia fazer networking. Ah, tá. Eu não sabia fazer nada disso. Eu tava ali de alegre, felizão e amarradão. Minha família também não entendia muito e, em contrapartida, eu tocava na banda e os caras da banda começaram a ficar desesperados porque o cantor ia sair, entendeu? Eles falaram, meu Deus, o que vai acontecer? Ou desesperado assim, esse cara vai colocar a gente na MTV. É, também. Eu achei... Fala que não pediram. Não, eles falaram Porque eles muito, acham que assim. é fácil, né? Total. Hoje em dia, até hoje, as pessoas falam, pô, mas me ajuda lá com tal coisa e tal, né? Isso. Eu falo, pô, me ajuda também. Fazer uma troca, né? Vamos fazer uma troca. E tá na MTV, pra mim, foi a descoberta. Então, que você falou agora, né? Tipo, de prestígio, de fazer coisas legais. Ali foi quando eu peguei e falei, opa, tem um caminho aqui que é muito legal, Você eu foi não reconhecido sei. na rua. Fui muito. Os fãs ficavam na frente, cara, da MTV pra esperar eu sair. Era muito legal. Olha, E sabe o que era Zuza. muito legal? Eu saía com eles e às vezes eu ia embora de metrô com eles conversando. Então a gente ia embora porque eu tinha que ir pro lugar que eu morava lá, tá em Higienópolis, que era na casa desses amigos que eu falei pra vocês, que eu morava no quartinho dos fundos. E eu ia conversando com os fãs. Então ali eu já comecei a ter uma conexão com a galera. E ali você percebeu o tal. tamanho também. Porque Ali eu percebi o potencial ali. Isso eu percebi. Eu falei, cara, aqui tem um caminho. Eu não tenho a menor ideia de como que eu vou fazer isso, mas tem um caminho, sabe? E já tinha outros VJs ali que eram famosos já, né? Tinha, você fala comigo em ação ali, não. Na época da MTV mesmo. Sim. Já tinha uns caras super Já. famosão já, né? Não, todos ali eram muito famosos. A gente tinha o Mion na época, o Cazé, como eu disse. E já eram pessoas famosas na época. Né? Consagradas. 2006, com certeza, Consagradas, né? pessoas consagradas ali. O Cazé, tanto é que o Cazé, um pouquinho depois que eu passei pela MTV, ele já foi pra Globo, né? Já, Ele eu fez, acho lembro, que eu Usina, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do programa, que vinha depois do Fantástico. E aí tua vida começou a mudar. Você saiu do quartinho do fundo da casa do seu amigo? Então, na MTV não. Na MTV eu não ganhei nada pra estar lá. Mentira, como Não, assim? não tinha Você foi salário? contratado? Não tinha, a gente teve uma ajuda de Caquito. custo. Eu acho que eles assim? davam R$200 por mês pra gente poder pegar busão pra chegar lá. Pra 200 ser ou 300 apresentadora, a reais. MTV não pagava nada. Mas é porque eu não fui apresentador contratado. Eu comecei minha carreira lá fazendo esse reality show. Então era um reality show que eu tava participando para eles escolherem um apresentador que ia ficar no lugar da Sara, que era apresentadora do programa. Ah, entendi. Então a gente recebia só uma ajuda de custo. Minha vida começou a mudar mesmo um pouquinho depois. Aí começou Mas a aí, mudar. então você não virou ali um apresentador da Não, MTV. ali não fui. Foi o Tipo, reality. participei desse reality, mas ali minha vida toda começou a mudar. Tá. Mas E ali qual- você percebeu o tamanho do negócio, né? Percebi o tamanho do negócio, ali eu comecei a ter um pouquinho das pessoas me conhecerem. Pô, eu lembro que eu entrei no show da Ivete Sangalo de convidado VIP, porque eu tava lá, então eu falei, olha, que legal, né? Naquela época isso era muito diferente, né? Hoje em dia é muito normal você ver pessoas conhecidas Uhum. entrando e tal. Mas foi o máximo que eu consegui na MTV. Porque E quanto tempo de MTV? 5 foram anos? uns 4, 5 meses, assim, fazendo o esquema todo. E ali, eles escolheram uma outra apresentadora e eu saí. Só que a MTV me abriu todas as portas que vieram depois. Por isso que eu falo que a vida vai te apresentando coisas e aí tudo mais Cara, vai... que era um puta cartão de visita. Foi um Na cartão de época. visita. E a menina que apresentou comigo também, que estava fazendo o teste para ser apresentadora, que era a Bárbara Thomas, a Babi, ela foi contratada pela Mix TV.
E aí eu vi ela na Mix TV um dia, eu falei, olha, a Bárbara tá na Mix TV, que legal, né? E a Mix TV tava começando ainda na época. Bárbara, não A lembro. Babi Thomas, era uma ruiva, bem diferentona. E aí eu mandei mensagem, liguei pra ela e falei, Babi, não estão precisando de um homem lá pra apresentar, que só tem mulher e tal? Ela falou, estão procurando um cara. Ela me indicou. Aí eu fiz teste e tal, e aí passei na Mix TV. E aí foi quando minha vida começou a mudar. E que época que foi isso? Isso foi em 2005, eu entrei na MTV. Naquela época eu já fazia comercial de televisão, já fiz, fiz todos os comerciais para as principais marcas do Brasil como ator. E aí eu entrei na MTV, aí em 2006 a Mix estava procurando um apresentador, eu comecei a conversar com a Lueli, que foi quem me contratou. Em fevereiro de 2006, eu fui ser contratado em setembro de 2006, e aí eu estreiei em janeiro de 2007. Que demais. Caramba. Que loucura, demais. né? Agora me fala uma coisa. 2006, quando a gente começa o varejo, Então, a gente Lá na entrou, a Mix, gente teve uma Praticamente história... juntos, né? A empresa teve 2 negócios mais ou menos juntos, né? A Mix Hum. TV e a Mega TV. Exato. A Mix TV só surgiu porque o grupo tinha um canal que era de varejo que tirou a sociedade, aí eles precisavam fazer alguma coisa com aquele canal e colocaram a parte musical e o pessoal da rádio começou a fazer coisas musicais lá. A Mix TV só surgiu porque esse canal de varejo saiu fora da parceria que eles tinham e botaram no canal Isso, musical. isso E aí daí. depois eles trouxeram a Mega. Então foi, puta, 1 ano. Foi bem próximo. rápido, é verdade, E lá é na verdade. Mix você tava com a pegada da MTV, né? Aí Total. você tinha o seu programa, né? E Qual foi o primeiro programa qual lá? que foi? Eu entrei fazendo Plantão, que era um jornalzinho de 15 minutos. Foi isso que eu comecei Mas já fazendo. tinha uma grade naquela época? Já tinha, tava tudo organizadinho, bonitinho e tal. Eu entrei pra fazer, então era muito programa de clipe e tinham dois programas com apresentadores, que era a Marieva e a Bárbara que fazia. Marieva fazia o Top Mix, que era o principal programa que era de videoclipe, de Lembro. parada e tal. Uhum. E tinha o No Break, que era um programa de clipe também, só que passeava por músicas antigas, novas e tal. E aí eu entrei fazendo esse jornalzinho. E aí foi o start, ali que começou. E ali você sentiu a necessidade de fazer um curso de inglês ou você achou que não precisava? Eu comecei a fazer curso de inglês ali. Até Ali eu pro lance comecei da e tal. pronúncia, Aham. né? Ô, Caquito, e a diferença de estrutura de quando você veio de MTV pra Mix TV, Mix FM, Não, pra era Mix muito TV? diferente, era muito Muito diferente. diferente, No né? início, eu comecei, eu posso falar que eu tive o privilégio de trabalhar no prédio da Gazeta, que é um prédio super emblemático. Puta, lá Aham. naquele espacinho E era um pequenininho que espaço tinha. desse tamanico. Aí depois que mudou pro prédio da Mix TV, do Grupo Mix, que era um prédio maior e tal. Que, era Então, que é É. sensacional. Exato. Aí eu saí da MTV, que era um prédio inteiro de MTV, e caí numa sala comercial com uma salinha que gravava num chroma key, que é aquele fundo verde. É isso. Mas assim, cara, eu tava me aventurando, não tinha... Cara, eu tinha salário. Mas você já teve salário Eu aí, tinha né? salário, não. Saiu do quartinho do Eu lembro amigo. muito bem, cara. Eu sentei com o Marcelo Braga, que é o superintendente lá da Mix rádio, FM. da Mix FM. Ele que me contratou, ele sentou comigo e falou, Caco, então, não sei o quê, daquele jeito dele, É. super O eloquente e tal. Marcelão, gente boa demais. Gente finíssima. E aí ele olhou pra mim e falou assim, então, e a gente vai te contratar aqui e tal. E começou a falar toda da política e falar dos valores e tal, e aquela coisa toda. E eu assim, me contrata logo, caçamba, que eu ia assinar esse contrato, não vai. Aí eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, então, e vamos falar sobre o seu salário e tal. E eu peguei e falei, cara, vai pagar quanto? R$1.000? R$800? Eu não tinha a menor ideia de preço, eu não tinha a menor ideia. Eu lembro até hoje, ele falou assim, você vai começar ganhando R$3.500? Eu falei, meu Deus, eu tô rico. Eu falei, eu tô rico, cara. Eu saí de um salário de banda que eu cantava, ganhava 150 por show, fazia 2 shows por semana. Então eu ganhava o quê? 3.200, 1.100 por mês. Fazendo show e cara, ralação. Aí fui pra MTV que não ganhava nada. Aí caí na Mix. Dobrou. A hora que ele falou 3.500, eu falei, cara, tô no paraíso, vou comprar carro agora, vou fazer dívida, vamos fazer boleto e tal. E foi muito legal. Aí ali eu tava felizão, assim, tipo, com a oportunidade. E tem uma coisa muito legal de falar da Mix, assim, por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas ficam querendo acelerar os processos da vida e tal, mas assim, minha vida é uma prova viva de que tudo vai acontecendo no momento certo. Então, se eu não passasse pela MTV, que foi muito rápido, mas foi intenso, Deu uma escola ali, né?
eu não teria entrado na Mix, e a Mix foi minha escola de TV. Então, eu não fiz faculdade de rádio e TV, eu nunca gravei vídeo, eu não tinha trabalhado em produtora, eu não tinha feito nada, eu não sabia nada. Eu não sabia ler um teleprompter para ver, gravação. Mas eu acho que até a Mix, naquele momento, a Mix também não sabia, né? Foi Não. um aprendiz, foi todo mundo meio aprendendo todo junto. todo mundo aprendendo. Então, E do nada já tinha estúdio, tinha programa, tinha um equipamento. Exato, eu gravava um programa de 15 minutos, eu era tão, assim, sem noção do que eu fazia, que um programa de 15 minutos, que eu gravava, sei lá, 3, 4 pautas, assim, eu demorava 2 horas para gravar. O câmera tinha que ter uma paciência comigo, e ele falava, não, vai mais uma vez, fica tranquilo. Eu falava, meu Deus, desculpa, eu vou acertar agora, eu vou acertar. Pelo amor Esse de cara, Deus. na maior boa vontade, calma, tá tudo bem, fica tranquilo. Cara, eu não posso reclamar de nada, só tive gente incrível trabalhando comigo e me dando essa É ajuda. estar no lugar certo, conhecendo pessoas certas, aquela coisa, né? Você sabe que vai ter um teste em tal lugar, por que que essa pessoa te falou? Ela estava naquele lugar com você, e aí vai, cara, quando É tem que isso. ser, vai ser. Eu lembro que tinha aquele estúdio todo coloridinho, né, dentro da Mix, do prédio já da Mix, era onde você fazia o programa. Eu fazia, tipo, Aquele depois foi estúdio todo crescendo, coloridinho. Fazia ganhando estúdios e tal. no 21º era o estúdio. Isso. Sim. Só tinha aquele na época. Era só lá em cima, mas assim, eu trabalhei em cima, trabalhei embaixo, a Eu gente fez lembro. 1000 coisas. É, onde você trabalhou, acho que quando começou a rodar muito programa na Mix, foi a época que teve o estúdio B, Sim, lá embaixo. Que aí lá começou a embaixo. fazer os ao vivos também, né? Começamos a fazer ao vivo, e aí, puta, eu dei um salto como apresentador, porque, tipo, eu consegui juntar toda a minha essência de banda ao vivo num programa ao vivo. Então, cara, era muito legal. Eu catava a câmera do cara na mão e saía filmando e falando com os caras, tudo no improviso, na brincadeira. Então, ali eu aprendi a fazer televisão e, cara, me ajudou de uma tal forma, porque depois eu fui fazer coisas em outros canais maiores, produções em outros lugares, e, cara, a Mix veio comigo, assim, meu jeito de comunicar. Esse improviso, esse jeito de Total. improvisar. Quem improvisa faz qualquer negócio. Faz Qualquer coisa, negócio, cara. exatamente. Calma que a gente vai querer saber. É. Aí, em que momento ele vem fazer os conteúdos na Mega TV? Ah, lá, bem depois. Bem Mas, meu, depois? Não, mas tem ele um tava monte com o de programa história. dele ainda. Ele ainda tava com o programa dele. Não lembro, acho que não, Otávio. Eu Quando acho você que, fazia uns quadros com a gente lá na... eu acho que eu tava ainda. Você ainda tava, né? Porque, meu, eu Acho já que fiz... foi uma coisinha ou outra, A gente fez tanta coisa com o Caco já. Uhum. Puta, lembra quando você tinha aquela receita que abria a geladeira e... Pô, meu, ele fez programa de tudo quanto é jeito, esse cara. Isso foi muito legal, porque o fato de você estar numa TV menor e um pouco mais independente Você te tem muita permite, possibilidade. É. te permite E- errar, acertar. Quantas vezes você fala assim, pô, eu tenho ideia. Ó, eu queria fazer um programa de auditório. A gente chegou a fazer A gente fez um piloto de auditório, Mentira! chamava Confusão, lembra disso? Lembro. E foi realmente uma confusão. Cara, Restart era a banda do programa, mesmo? você lembra? Eles estavam quase pra encerrar a carreira na época ali. Porque eles já não eram mais... Você olhava os moleques tudo grande. Tudo já, grande, agora eles voltaram, eles estão em turnê, fazendo umas coisas juntos, tá indo super bem. E na época eles estavam pra finalizar, a gente botou a banda deles pra tocar, metemos um monte de gente na plateia e o programa era realmente uma confusão, assim. Então a gente foi Caramba. Ô, Caquito, qual experimentando. foi o melhor momento da Mix TV? Pra mim ou da TV, assim, Não, como um o todo? seu, e também eu quero ouvir da TV. Ó, da TV, em termos de audiência, foi quando eu tava fazendo No Break. Cara, eu dava mais audiência que Que eu acho que essa época aí do No Band, Break, que tinha- Rede TV, Sério? É verdade mesmo. O No Break, às 6 horas da tarde, eu conseguia dar audiência de 3,9 de pico, 4, média de 2 pontos, assim. E não era tipo um acerto no mês. Era, sei lá, de 5 dias da semana, eu fazia Porque isso em 3 No final dias, da MTV, 4. eles perderam um pouco essa essência de videoclipe. Sim, Começaram a fazer muito programa de conteúdo. de conteúdo, que era uma coisa que vinha da MTV de fora. Que eles Isso. fazem isso até hoje. E a Mix TV resgatou esse negócio de música. Sim, Então era extremamente Música e musical. jovem, total. O No Break basicamente era o quê? Você anunciava novas músicas, os lançamentos, você chegava a receber... Eu entrevistava artistas, Ah, eu falava sobre músicas consagradas, então trazia muita informação, revisitava um álbum histórico, eu falava sobre um artista que estava despontando agora também, então se misturava o novo com o velho com aquele recheio de trazer entrevistas e artistas. E, cara, na Mix eu tive a oportunidade, Nina, de fazer as entrevistas mais legais, assim, do Brasil, cara. Eu falei com 30 Seconds to Mars, que é do Jared Leto. Mentira! Eu falei com Adam Lambert. Eu falei que o Adam Lambert tava fazendo excursão com Queen, os caras vieram pra cá. É, incrível, eu entrevistei ele. No Brasil eu entrevistei todo mundo, Jota Cara, porque Quest, a facilidade da Mix FM. Tinha a Mix FM, trazia os artistas, E a gente aproveitava. aproveitava. Total.
Então, da TV, a parte que mais, eu acho que em termos de retorno mesmo, foi essa época que eu fazia o No Break, que foi de 2008, 2009 até 2011. E a gente regaçava. Era ao vivo nessa época, né? Sim, e o pessoal do Switcher, que trabalhava na parte técnica, falava assim pra mim, os caras do Switcher que eu conheço lá da Rede TV tá me ligando, perguntando o que nós estamos passando aqui, que a gente tá na frente deles, cara, e não sei o quê. Era desse jeito, assim, Ibope tempo real, era muito legal. Isso em termos de audiência. Agora, em termos de conteúdo, de maturidade, eu acho que foi de 2010, 2011 pra frente, porque quando a MTV começou a capengar, eles começaram a despedir um monte de gente. Então a Cris Lobo saiu, o Zico Góes saiu, que eram os caras que mandavam na MTV ali na época. E aí a Cris foi contratada para vir para Mix. E ela trouxe esse DNA, Sim. de acordo com o possível ali da Mix TV, mas trouxe esse DNA da MTV. Então a gente começou a fazer programa ao vivo. Não, aí produzia muito. Aí a gente tava época. produzindo muita coisa legal, começou a ter programa de esporte, aí começou a virar uma TV de entretenimento com pegada musical, mas com muito entretenimento. Então, tipo, a gente falava com um monte de gente, não tava focado só em artista, tinha comediante, tinha E aí programa começou de a ter uma comédia. independência da FM também, né? Que foi da bom rádio. e ruim, porque aí a rádio Isso. começou a dar uma gongada na TV, do tipo assim, então nós somos concorrentes agora aqui dentro do grupo. Sim. Teve uma parada um pouco assim, um distanciamento. Mas em compensação, para mim como apresentador, foi a melhor época, porque Verdade. aí eu fui jogado na boca do leão, assim, e graças a esse período que eles vieram, o que aconteceu? O pessoal da MTV começou a dispensar todos os apresentadores antigos que vinham dessa Mix TV, que era ligada à rádio. Eu fiquei por mérito, por N coisas e tal. E porque eu dava audiência, porque as pessoas gostavam. A Mix TV tinha minha cara, eu tinha a cara da Mix TV, eu tava ali há muito tempo e tal. E aí, pra mim, foi incrível, porque aí eu tive a oportunidade de mostrar todo o potencial que eu tinha. Começaram a me dar programa ao vivo, começaram a me dar programa pra fazer, e eu comecei a arregaçar. E aí eu virei o principal apresentador da casa ali naquele momento. A Lê acompanhou bastante disso, porque ele foi meu chefe lá também. E ali, me deram corda e eu fui fazendo, entendeu? Então, tipo, cara, foi muito legal. Você tá falando de ao vivo, né? Aconteceu alguma roubada, assim, algum fiasco que você falou, meu Deus do céu, e agora? Muitos, todos. Você lembra de algum, assim, que foi Nossa, marcante, já aconteceu de, por exemplo, você tá com a câmera parada, a gente trabalhando com 2 câmeras man, né, 2 profissionais, e uma câmera travada, ou seja, paradinha, que ninguém tava operando. A câmera ao vivo, eu tava falando com a câmera começou a fazer assim. Aí o que você faz? Você vai lá e cata a câmera e fala, opa! Alguém veio aqui me ajudar. Então, acontecia muito. Já aconteceu de eu trocar nome. Uma vez eu estava entrevistando a Pitty, eu fui chamar o baixista dela de um nome, chamei de outro. E as pessoas olhando assim pra mim, oi, mas o que tá acontecendo e tal. Já aconteceu mil situações assim. Ô, Caquito, mas nessa época que foi melhor, que você aprendeu mais, mas também era mais cobrado. Naquela época lá era... Aí já tinha não tinha cobrança, né? depois começou a ter cobrança. Isso, porque antes era mais informal a TV e tal. Depois, nessa época, começou a ser mais profissional. Profissional. E acho que a grande consagração minha como apresentador na Mix foi o último programa que eu apresentei lá, porque eu apaguei as luzes da TV, porque a TV acabou. E aí eu acabei junto minha história dentro da Mix, né? Que eu fechei a TV literalmente. Eu estava apresentando um programa chamado Vírgula.mix, que era uma parceria da Mix com o Vírgula, que é um site de entretenimento, né? E aí, o Vírgula.mix tinha 2 horas ao vivo diário. E nessa época, eu tava camelando, assim, eu fazia 2 horas de manhã na TV e 2 horas à noite na rádio. Uau. Eu fazia o Mix Tudo na Rádio Mix FM e o Vírgula.mix. Mix Tudo? Começou com ele. Exatamente, eu que criei o formato lá com o pessoal e coloquei no ar com eles. E aí... eu lembro que foi a grande consagração, porque era um programa que, cara, eu botei minha cara no programa, então a gente tinha um chroma key. Eu lembro. Do nada eu saía, era uma zoeira, eu saía do nada, entrava no chroma key, no fundo verde, e colocava um monte de bagaceira. Mas foi muito especial, porque tinha muita gente que nunca tinha feito TV que estava trabalhando comigo. E eu estava ali meio que para ancorar e para deixar todo mundo confortável, para todo mundo poder render o seu melhor também e tal. Isso foi muito especial. Eu lembro de um dia que estava tendo uma festa da Mix, e eu tinha que subir para fazer alguma cobertura lá em cima e eles iam tocar o programa sozinho. E eu lembro que eu tava saindo do programa, aí eu olhei para eles e falei, gente, boa sorte e tal. E eu lembro que eu falei assim, escolhe alguém que vai ficar como âncora. Eu falei, não fica tipo esperando alguém falar, porque senão fica todo mundo perdido e ninguém vai falar na hora. Eu falei, escolhe alguém para ser a pessoa que vai chamar break, volta de break, aquela coisa toda. E aí eu lembro que foi muito especial, porque aquele dia eu falei, cara, eu tô num momento muito legal, sabe? Eu tô num momento, tipo, mais maduro.
E essa maturidade veio depois, assim, bem grande. E eu lembro que o diretor do programa chegou depois em mim e falou, puta, cara, que legal que você fez ali, que você foi conversar. Se fosse outra apresentadora, as pessoas iam ficar querendo que se explodisse o negócio, que não desse certo, que desse besteira, que fizesse alguma cagada ao vivo e tal. E você foi lá e deu uma dica muito legal pra eles e tal. Aí naquele momento eu falei, cara, tá na hora de dar uma chacoalhada, assim, sabe? Que legal. Foi muito especial aquele dia, assim, sabe? O Caquito, e os shows da Mix FM também era do caramba, né? Que passava tudo na Mix TV também, né? Muito. Aí teve um monte de oportunidade também, porque eu lembro que vocês também faziam palco nos shows, né? Tinha esse, não cantava, mas tinha esse negócio de dar uma movimentada na galera. Tinha. E pra Pô, mim... e foi um monte de show também, né? Não dá pra contar. Do Brasil, assim, os maiores artistas. Tinha Charlie Brown Jr. todo ano, tinha Pitty, tinha Jota Quest, Skank, NX0, então CPM 22, Nat Roots. Então todo mundo que tava bombando naquela época fazia parte do show, né? Porque, meu, era um puta show grande, né? Que a Mix fazia. Showzão. E tinha também um trabalho da TV, que exibia... Transmissão, né? Transmitia o show. E entre um show e outro, agora o Caco tá lá, não sei aonde. O Pô, pessoal do sensacional. Multishow faz hoje também, né? Com Total. os grandes festivais. E a Nina falou, por exemplo, de coisas que aconteciam ao vivo, né? Vou contar uma que é super legal, que me marcou muito. Charlie Brown Jr. ia entrar e acho que tava tocando alguma banda NX antes e tal. E eu lembro que ele tava no camarim dele, o Chorão, e ele tava num dia muito ruim. Ele tava muito... Foi do Sambódromo? Foi no Sambódromo, não Eu lembro disso. Ele tava bem louco, bem assim... drogado. Eu não sei se... Não vou falar drogado porque eu não presenciei, mas ele tava bem louco, tinha tomado, enfim, ou tava muito agitado e tal. E aí, ele tinha brigado com a mulher dele também, tava com algum problema pessoal e tal, então, tipo, potencializou tudo. E chegou a hora dele entrar no palco, ele não falou, não vou subir, não vou cantar, eu não vou. E o pessoal, cara, você tem que entrar, tá ao vivo, não sei o quê. Cara, não vou subir. E eu presenciando aquilo, e eu vendo um cara muito transtornado ali na época, tava muito transtornado. E aí, ele não vou subir e tal. Aí eu lembro que o Marcelo Braga veio, entrou no camarim, olhou pra ele. Cara, que autoridade que o Marcelo tinha e tem, né? Tem, né? Ele olhou pra ele e falou assim, você vai subir no palco agora. Ele falou desse jeito, não tem outra história, você vai subir no palco agora, porque, tipo, tá todo mundo te esperando, não sei o quê. Aí ele, pô, Marcelo, mas não sei o quê. Ele falou, cara, não tem conversa. Você vai subir no palco, você vai fazer seu show, depois a gente conversa. Mas agora você vai pro palco. E aí eu vi ele abraçar o Marcelo, chorando no ombro do Marcelo. Nossa. E aí o Marcelo veio abraçado com ele, subiu a escadaria, deu o microfone na mão. E foi o maior show que o Charlie Brown fez na Mix de todos os tempos. O Charlie Brown Jr., me corrija se eu estiver errado, foi a banda que fez todos os São Paulo Todos. Big Festival. Ele participou de todos, Desde era o muito primeiro emblemático. até o último. É. Todos eles. Exato. Acaba que vira meio que família, assim. E dá pra pegar amizade com os artistas nessa Muito. coisa de vai e vem, de entrevistar um momento aqui? Fica um vínculo? Olha, vínculo mesmo, eu vou dizer que assim, você tem aquela coisa do momento, do trabalho. Do momento. Então, todo mundo te conhece, todo mundo te respeita, é muito legal, você dá espaço pra eles, você trata todo mundo muito bem, como a Lê falou no início. Mas não troca WhatsApp? Não, trocava. Assim. Pô, várias vezes eu saí com a galera, de ir pra barzinho. A gente Tá. tinha um movimento que a gente fazia, que era tipo quarta dos meninos e tal. Então saía eu, tinha o Caco do NX que aparecia de vez em quando. A gente jogava bola juntos, o Ivo Moser, que era um outro cantor. Então a gente se reunia numa turminha ali, ia jogar bola, ia pra Vila Madalena tomar uma cerveja, conversar e tal. Mas assim, não foi algo que se levou pra vida. O Conrado, né, que é o baixista do NX, eu troco ideia até hoje. Mas assim, o respeito ficou. Tipo, eu não vejo a galera todo dia, semanalmente mais. Mas, pô, sempre que eu tenho que trocar uma ideia com alguém, todo mundo sempre recebe muito bem e tal. Então Eu tem acho uma que proximidade. Abre portas também. Sim. Os caras já conhecem o seu trabalho. Já sabem. Pra tanto onde é- você tiver e precisar de uma ajuda deles, ou um convidado. Não, por exemplo, quero fazer uma live, aberto. pô, tá sempre Isso. aberto. Eu sempre tenho convidados muito legais na hora que precisa, assim, sabe? Sempre tem uma porta muito aberta. Isso é muito bom. O Caquito, e a época das descidas na praia? Também era do caramba, né? Muito Cara, legal. Descida na praia. me A conta. gente fazia... Então, a Mix tinha isso, né? A gente tinha o programa de verão, tinha o programa de inverno, tinha não sei Verão, o quê. né? Mix Verão passava um mês na praia. Um mês na Pegava praia. uma casa. A Mix fazia isso também? Eu lembro Fazia, disso, a gente fazia. via, e eu posso lembro falar, da era gente. muito incrível. Tinha Era uma casa e muito eu legal. nunca fiquei hospedado nessa casa. Sério? Se eu reclamar com a Lê, nunca me hospedaram.
Sabe o que eles faziam comigo, Nina? Me Ah. botava na van, porque eu tinha programa ao vivo pra fazer. Eu tinha que descer de manhã, gravar e voltar ainda trabalhar à noite. Sacanagem. A Olha galera que lá no absurdo. Bem Bom. Tomando drink, fazendo festinha. Fazendo churrasco. E eu lá, tipo, gente, estamos aqui nessa casa maravilhosa. Tudo mentira, gente. Tá vendo? Ó, não acredita em nada que falam pra você. Tudo que tá sendo gravado aqui é tudo mentira, entendeu? Tudo mentira. Tudo mentira. Ai, Mas era gente. divertido, Não, né, Caquito? super. Eu Muito entrevistei legal, também um cara. monte de gente, Isso. galera fazendo O LOL ao ambiente, vivo. a galera. Imagina a pegação. Muito, tipo, Aonde? O pessoal, casa? o pessoal se pegava, era uma loucura e tal. Eu sempre fui muito certinho, muito ajuizado, né? Então, eu, né, um menino ajuizado e tal. Mas eu também, né? Que bom. Fazer Hoje umas vocês estão bagunças. cara sério. Hoje, Pai de total, família, total. Eu mudei minha vida assim A completamente. gente vai chegar lá, a gente Calma. vai Eu chegar lá. nunca imaginei que eu pudesse ser o homem que eu me tornei. Uau. E olha só, hoje eu me tornei um cara muito, muito legal, mais do que eu era antes. Você fechou as portas do seu programa lá na Mix. Da Mix, E aí? sim. Foi pra onde? Pra onde eu fui? Eu fui fazer coisas, eu fui me aventurar na Mas, vida. Caquito, você ficou perdido. Deu um. Porque a gente deu, né? Deu. Dá, cara. Quando o cara fala assim, Você meu, fica, vai pra onde eu acabar o vou negócio. agora, Fala né? assim, meu, Você fica órfão, E né? agora? Tipo, não vazio, né? Você fala assim, meu, eu vou acordar amanhã, o que eu vou fazer? Exatamente. Exatamente, tem muito Aí você isso. não acredita em você, né? Você fala assim, meu, que não. Ai, cara, É. dá um medo, né? Mas tudo dá certo, tudo tem um momento. Tudo Você se tem a permitiu hora. viver um momento? Vamos começar agora o programa motivacional com a Lê Teixeira, por favor. Mas você sabe que tudo que você falou é a maior verdade do mundo, cara. Eu lembro que meu final de contrato com a Mix foi incrível, não tenho o que falar, assim. Tipo, eles foram muito legais comigo, corretos, e eu Comigo corretos com eles também. Uhum. Foi muito incrível. Mas acontece isso, eu falei, agora, o que eu vou fazer, né? É. Porque eu tinha uma história ali e, de repente, eu não tenho mais essa história. Tinha uma parada que me confortava muito, que é assim, acabou a TV, cara. O que eu vou fazer aqui dentro? Não tem mais o que eu fazer, É. cara. Não tinha mais o que eu fazer Então, ó, ali dentro. você falou uma coisa muito real, porque assim, diferente da gente, a gente foi em momentos um pouco diferentes, né? O que me dava um pouco de confortinho era que assim, cara, acabou, né? Então, acabou mesmo. Então Acabou vai todo mundo tudo. junto. Vai todo mundo buscar o seu, né? Porque uma das fases que eu passei também na Mix, que eu fiquei um tempo ausente, porra, aquele era um fogo, né? Porque todo o negócio acontecendo e você não lá. É. Aí você fala assim, cara, todo mundo me ligava 70 vezes por dia, agora eu não recebo um telefonema. Mas isso aí, É que nem o que a maluco Nina isso. falou, por exemplo, dos amigos que eu fiz. Amigos não, né? Colegas e tal, de trabalho, artistas e tal. Na época era um assédio muito grande. Então as pessoas me chamavam para um monte de coisa. E esse é o normal. Então, para mim, foi muito bom esse período todo que eu saí da Mix até agora, porque você vai aprendendo mil coisas, o que tem valor de verdade, o que importa. Porque na hora do bem bom, hora que você na tá hora no que auge, você tá no pico ali, É. né? Você tá no cume da montanha, vamos dizer assim, todo mundo te ligando o tempo inteiro, pô, vai ter show de tal gente, você não quer ir de tal artista, você não quer ir e tal. E de repente, pum, vazio, né, cara? E aí você tem que olhar pra você, mas é aí que você descobre Eu tudo acho de também. melhor Não, que também você tem eu acho que, pra dar. eu acho que a assim. gente, nessas horas, que a gente fica forte, que a gente aprende, Total. que a gente, calma, respira, É. respira, calma, você tem que falar calma, meu, o que eu vou fazer? Pensa, concentra e vai. Do que eu sou capaz, né? Porque é assim. É vambora. isso, e isso aconteceu muito comigo. Mas assim, foram me mostrando coisas. Eu precisava dar um tempo na minha carreira, tanto é que eu dei um tempo Ô, assim, Caquito, muito mas legal. a TV veio antes, acabou antes, mas você ainda continuou na rádio tendo programa. Eu continuei, mas bem pouquinho, porque na hora que eles tiveram que, vamos dizer assim, pagar um salário pela rádio, eles não quiseram mais manter esse contrato, porque como eu estava na TV, eu fazia o programa na rádio junto. Então Eles não me entendi. pagavam nada mais por isso, Entendi. entendeu? Então eu criei o programa, fiz as coisas todas lá e tal. A gente chegou num momento que... Quanto tempo de Mix Tudo? 2 anos eu fiquei também. Bastante, né? pô? Bastante. E aí no momento que, tipo... Porque que eu- foi quando surgiu o Mix Tudo, não é? Pô, hoje é um puta sucesso aí e tal, Sim, mas foi quando começou, não foi é? quando começou. Eu botei o programa no ar, não tinha nem nome o programa. Eu botei junto com a Karina, que era minha parceira, e com o Dieguinho. Mas toda a parte estrutural de imaginar foi criado por mim, pela Karina, pelo Diego, assim, a gente que estruturou tudo. Que é um programa de entrevistas, esse tipo de De coisa. entrevistas, exatamente.
entrevistas, tem um tema do dia, aquela fórmula de rádio que as pessoas participam falando, Sim. olha, se eu ganhasse na loteria hoje, qual seria a primeira coisa que eu ia fazer na vida? E as pessoas ficam participando e tal. E aí trocando ideia. acabou tudo. Aí o que o Caco foi fazer? Só fazer um parênteses que eu acho que é muito legal de fazer. Tem momentos na vida que eu acho que a gente tem que dar uma recolhida. E a gente não sabe respeitar esses momentos. Todo mundo vai ter momentos de recolher. A gente expande muito, porque é o natural da gente começa a fazer, engata uma coisa na outra. Você cresce. Mas chega um momento que, tipo, você como ser humano, se você continuar só crescendo, você vai explodir, cara. Você vai morrer. Sabe? Por exemplo, um jovem, eu fui contratado pela Mix eu cheguei lá criança e saí de lá um adulto, né? Eu saí de lá com 35 anos e eu entrei na Mix com 27, 28. Eu fiquei 12 anos lá. Então, eu cheguei muito novo. Então, chega um momento que se você continua fazendo muita coisa e muito sucesso, muito sucesso, eu acho que você perde um pouco a noção do chão, das coisas, também, saca? Sim. Então, chega um momento da vida, eu acredito muito porque aconteceu comigo e estou falando de mim, entendeu? Cada um tem sua história, mas eu vou falar de mim, que eu posso falar bem. Que foi um convite para recolher um pouco mesmo. Eu precisava ajustar muita coisa na minha vida pessoal. Veio de você mesmo. Não veio. A vida falou, cara, porque senão você vai... Tá, mas você pode fazer isso, né? Tem gente que não consegue. Não tem condição, até financeiramente. Financeiramente falando, sim. né? Assim, tem gente que não pode se dar o direito de parar. Você tem que correr atrás. Exato. Você precisa da grana para pagar suas contas. E eu não parei. Na vida me parou assim, total. Porque aí que aconteceu? Eu saí da Mix e eu continuei fazendo coisas legais, esporádicas, mas legais. Então, eu apresentei muitas lives para Condzilla como apresentador, tipo de entretenimento. Porque foi na época, a gente tá chegando perto de pandemia já? Já, tipo 2019, 20, eu fiz bastante coisa legal ali. Eu tive experiências como diretor de conteúdo, de parte artística. Então, eu criei um programa para Condzilla chamado Nas Ideias com Lan, que é do MC Lan, que era um talk show dele. E eu que roteirizei, eu que fiz toda a parte estética, que aí eu juntei o músico e o comunicador. Então, tipo, desde a vinheta de abertura do programa, que eu queria uma coisa meio Poderoso Chefão. E quando eu pensava no Poderoso Chefão, é muito engraçado. Me remetia ao filme que não é do Poderoso Chefão. Olha que loucura. Então, Poderoso Chefão, você pensava Gangster, aquela coisa. Aí sabe onde me levava? Filme Perfume de Mulher, com o Al Pacino, que ele fez, cego. E que ele fez o Poderoso Chefão também. Sim. Então me remetia àquilo. E tem a música do Carlos Gardel, que é um tango maravilhoso, que é... E a abertura E a abertura do Lan, eu fiz assim, os caras ficaram loucos. Eu falei, eu quero funk com tango. Então eu fazia assim, tipo, era... E cara, foi incrível. Depois até mando pra vocês verem, a abertura é muito legal. Então eu dirigi programa, eu criei programa, eu apresentei as lives pra Condzilla e foi muito legal, porque era um universo completamente diferente do meu. Eu apresentei tipo 2 horas de live só com um artista novo, que eu não sabia o nome de ninguém. E época de pandemia, a live rendia, né, cara? Nossa. Porque você fica lá e a galera... Era o que o pessoal assistia. Era o que o pessoal assistia. Era o que o pessoal tava assistindo. Então, Tem gente que nadou nessa onda mesmo. E você já tinha o ao vivo na veia, né? Já tinha feito ao vivo. Aí que dá a diferença de um para outro. Nina, Ale, imagina vocês dois aqui agora e vocês vão apresentar um programa com 50 novos contratados de uma gravadora e você não sabe o nome de nenhum. Porque, tipo, eles te passaram de última hora e tal. E eu fiz, cara. E eu cheguei, combinei com a produtora, eu falei assim, você escreve o nome na lousinha de cada um. Porque eles entravam dançando, fazendo uma brincadeira e tal. E eu ali. Aí, tipo, entrava lá, MC Bigode, não sei o quê. Aí, tipo, levantava e eu... MC Bigode, vem pra cá e tal. E conversava. Você dava aquela dançadinha pra rolar, pra ganhar um tempo. Oi, não tô vendo. Cara, mas foi muito legal, porque trabalhar na Condzilla com o Conde, com o Conrad, com o Pedro Camargo, que é o cara que trabalhava com o Conde, braço direito dele, pra mim foi incrível, assim. Então eu entrei num universo completamente diferente do meu. Então lá eu tive a oportunidade de construir programa, de criar conteúdo, de ser apresentador e tal. E aí eu fiz também conteúdos para empresas esses tempos todos, que para mim é muito legal. Então eu fiz cobertura... Você fez muita coisa corporativa agora, Muito. Eu fiz cobertura do Rock in Rio para Cup Noodles. Eu fiz cobertura de Lollapalooza pros caras. Eu fiz a CCXP, né, a Comic Con para eles também. Pessoal de Cup Noodles, Nissin Miojo, que foi muito legal. Eu fiz Rede TV, cobertura de carnaval. Isso tudo indicação ou você que ia atrás, caçar?
Você ia Eu atrás, sempre tá certo. indo ali, eu conheço sempre uma pessoa aqui, uma pessoa ali, aí eu vou trocando uma ideia e tal. Então, pra mim, por exemplo, fazer cobertura de carnaval pela Rede TV, que é uma loucura. O que a Globo Conta. tem de certinho, a É. Rede Ela tem de TV errado. tem de errado, Tipo, como assim? É tudo muito improviso. Você não sabe o que vai assim, acontecer. Não. Surpresa. o diretor, primeiro dia de cobertura de carnaval, É. Sambódromo AMB, São Paulo. O diretor, que é um querido, queria muito apresentar você pra ele ali. Vocês têm uma energia muito Quem que é parecida. o nome? Chama Cadu Luiz. O Não Cadu conheço. apresentou cara, o Cadu é maravilhoso, é um cara maravilhoso. Quero muito fazer essa ponte. E aí, Cadu sentou comigo e falou, cara, nós colocamos uma banheira dentro do camarote que vai fazer uma brincadeira com banheira do Gugu. Seu Nelson Rubens vai entrar na banheira. E ele falou, você tem que ser o cara, que você é a única pessoa que tá aqui que eu acho que dá pra fazer isso, de organizar isso ali e tal. Eu falei, vamos? Fácil. Cara, que loucura, seu Nelson Rubens vai entrar na banheira, não vai entrar na banheira. E eu lá, entra logo. Aí eu falava, meu Deus, mas ele vai cair. Eu dava a mão pra ele. Cara, mando pra vocês as imagens depois, é muito engraçado. E ele entrou mesmo na banheira, bati no microfone, perdão, mas ele entrou na banheira, aí entrou aquele Dudu Camargo, e aí o Dudu Camargo não queria sair da apresentação, e o diretor falava, arranca esse moleque daí que ele tá atrapalhando. E eu falava, mas não tem como, que ele tá pegando. Ele pegava o microfone, não queria aparecer mais que todo mundo. Gente, que E aí, doideira. uma loucura, assim, tipo, essa maluquice, aí, tipo, duas meninas de maiô dançando dentro da banheira e tal. Então, esse meu primeiro dia de Rede TV foi assim, foi uma loucura. Mas foi assim, meu, sou o cara, hein? Não, Porque não foi. é todo mundo que faz isso. Foi, mas foi muito legal, Mas mas você tava frilando. eu tava Freelando. freelando Foi pra total. aquele trabalho. que a gente Exatamente, mas foi muito bom porque eu construí uma história dentro da Rede TV por causa desse carnaval. E aí, a Rede TV tem uma coisa muito visceral, que a MTV tinha e que a Mix TV tinha. Então, por exemplo, a gente não tava como convidado do carnaval. A Rede TV era meio que o cara não convidado. Então, a por Rede TV exemplo, tem essa A coisa Globo entrona, né? tem- Vai a entrona. Globo tinha... Vai onde sobrou. A Globo tinha o direito de tudo. Então a gente não podia gravar dentro do sambódromo, mas na área de saída de escola de samba ou na entrada eu posso. Então você fica ali caçando artista, caçando as pessoas para trocar ideias, você vai produzindo conteúdo e falando com as pessoas e tal. Então isso tudo para mim foi muito legal porque eu trouxe toda a minha escola de MTV, de Mix TV, que era essa Sim. coisa, vamos Improviso, fazer, né? improviso e tal. E isso foi muito bacana. Rio de Janeiro, então, mais loucura ainda. Mais loucura ainda. Tipo, eu não podia entrevistar as pessoas dentro do sambódromo. Então, eu pegava as escolas de samba e eu tinha que gerar conteúdo para a Rede TV na entrada. Então, no recuo, onde as pessoas estavam ali, que não aparecia a Ao Globo, vivo, isso? Ao vivo. E alguns gravados. Então, ao vivo é muito mais legal. É Eu não gosto de muito, gravado, né? para falar a verdade. Mas ao vivo é muito mais legal. Então... Isso foi muito incrível para mim. Eu conversei com o Alcione, conversei com tanta gente legal. O Adnet tava lá. Ah, que E legal. o Adnet, tipo, tinha feito o enredo da escola de samba, que ele é super próximo. E aí eu botei ele para cantar ao vivo ali com a gente. Tudo catando gente, sabe? tudo assim tentando, né? Porque Aham. assim, já é podendo levar um não na cara ao vivo, Ao tipo, vivo é não fala assim. comigo, não quero falar com você, né? Muito, Mas é um sujeito a improviso, isso, né? é improviso. Muito, mas é isso que eu gosto. Eu gosto de começar um negócio Teve que você não um sabe não? como Não vai fala terminar. comigo? Um monte. Teve? É uma- Um monte, um Muito. monte. Tinha um produtor na Rede TV que ele queria ser apresentador também. Aí Porque queria não é ser... feio no ao vivo você tomar um não, né? Não é? Eu acho que é pior pro normal. artista, né? Acho que é pior pro artista, né? Menina, não quero falar. Eu construí algo muito legal ali e eu acho que eu peguei um momento do TV Fama quando eu fui fazer a cobertura do carnaval ali com eles, muito incrível, muito especial, porque o Cadu, ele já chegou e falou, cara, acabou essa coisa de agressividade, a gente vai ser agora um programa de entretenimento legal. Então a gente vai falar da polêmica, mas de uma maneira leve, não é pra deixar ninguém constrangido. Então eu já peguei um momento muito legal. E eu construo tudo muito assim. Então, antes de chegar botando o microfone na boca de alguém pra falar, chegava e falava, por exemplo, Adnet, cara, a gente tá pelo TV Fama, a gente vai entrar ao vivo, você não pode conversar com a gente um minutinho e tal, pra falar da escola, pra falar do seu samba enredo, né, e tal. Ele, Já abre, já facilita. claro, vamos. É. E, sabe, então de uma maneira muito legal, muito bacana e leve, assim. E essas confusões todas que aconteciam muito eram muito especiais, porque quando você vai para um lugar que você precisa ser exigido ao máximo, é a melhor parte. Isso é muito legal. E tanto que quando eu fiz o carnaval pela Rede TV, aí eu consegui botar um quadro dentro do TV Fama, cara. Eu Que consegui, legal. porque aí minha ideia era fazer a cobertura já para mostrar o meu trabalho e tal, eles já conheciam,
Mas assim, eu precisava abrir esse espaço lá dentro. Então o carnaval ele foi a porta de entrada. E aí eu sentei com o diretor e falei, cara, eu tenho um quadro que o Ale, inclusive, foi o que botou esse quadro no ar na Mix TV. Isso é obra do Ale junto comigo, que também eu participei, mas assim, criação dele. Um dia o Ale chegou pra mim e falou assim, cara, eu preciso fazer um programa dentro do carro. Puta, eu ia falar programa do Que carro. nós vamos vender Sério? esse programa pra Volkswagen na época e tal. E ele pegou e falou assim, e você vai apresentar. E eu cheguei, isso pra mim foi um marco também, porque me exigiu Eu quero fazer esse programa do muito. carro de novo. Eu acho incrível, eu tô dentro. Não é Me sério conta, mesmo. me E isso Não é me sério. exigiu muito, porque ninguém tinha feito nenhum programa dentro do carro no Brasil ainda. A gente tinha só o James Corden, né? Que é James Corden o nome dele, que é aquele entrevistador que faz o karaokê. Sim, que os caras cantam lá dentro. Karaokê lá. Ah, é. Então, Verdade, já e aí vi. quando a Lê me propôs, eu comecei a fazer os programas de entrevista e só entrevistando gente legal. Eu fiz a entrevista mais difícil da minha vida dentro do carro, que foi com a Laerte. A Laerte, que é cartunista, tipo, Tá. intelectual. Ele passava, pegava o cara em casa, a produção marcava, ó, É. então tá, então o Caco vai chegar aí 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, ó, agora chegamos aqui, não sei o quê, ó, vamos esperar ele descer, não sei o quê. Menina, Os caras fazem isso nesse programa aí de E, fora e que eu também. agora, exatamente, agora no Brasil tem muita gente fazendo coisa dentro do carro, mas a gente foi pra não Os falar o pioneiros. primeiro, mas eu acho que a gente foi os Que primeiros. ano que foi, Caquito? Eu não Isso lembro. foi em 2013, 2014, mais ou menos. A gente Caramba. foi dos primeiros ali, se não foi o primeiro. E a entrevista mais difícil da minha vida foi com a Laerte, porque ele é uma pessoa super, né? Ela é uma pessoa super engajada, intelectual, e eu tinha que falar sobre assuntos muito difíceis com ela. E foi muito legal, foi muito leve e foi muito incrível. E o programa me trouxe algo que também foi um puta desafio incrível. Porque eu era o apresentador, eu era um motorista, eu tinha que dirigir. Tinha que prestar atenção no trânsito. Entrevistar dirigindo no trânsito de São Paulo. Que nem eu, Caramba. se fosse eu, juro por Deus, te dando um mérito total pra você. É. Cara, porque eu não consigo fazer essas duas coisas juntas, porque assim. você Pra não, mim, e tinha mais pra mim ia funções. complicar. E legal de você falar Ligar o isso. VTzinho. Eu soltava música, então a gente botava as pessoas pra O cantar. câmera ficava onde? Ou era uma câmera A Não gente fixa? tinha colocava 3 GoPros, que são aquelas câmeras pequenininhas, assim, que a gente Tá. colocava no vidro do carro. E um carro na frente, que isso me ajudava muito, que ele me guiava Te o caminho, pelo menos guiava. eu tinha alguém na frente me guiando. É. E eles faziam uma câmera também de fora ali pra pegar os takes externos. Incrível, puta produção legal. Quer dizer, que a dentro do gente carro fez. era você e o artista. Só eu. E eu soltava música ainda, então eu tinha que estar ligado ainda nos tempos para deixar aquela música atrativa. Então eu lembro até hoje. A gente fazia uma pesquisa de pauta antes. Beijo, Robertinho. Te amo, Ai, Robertinho. amor. O Robertinho vai vir aqui ainda, viu, Robert? Eu já te chamei. Ah, eu quero vir o dia que ele vier. Pode vir. Robertinho, Amo. incrível. Porque ele me ajudou você viu que agora ele tá muito. bombado, né? Ele Ó, tá. você! Robertinho, incrível. Ele me ajudou muito nos roteiros. Ele E é a gente- ótimo. E a gente fazia uma pesquisa animal do artista. Então eu lembro que eu fiz com o Celso Zucatelli. E aí o Olha. Zuca tava comigo no carro e a gente tinha feito o levantamento de uma entrevista que ele tinha dado para Rolling Stone há uns anos atrás, falando de músicas que ele gostava. E a gente catou e colocamos, né, todas essas músicas num pendrive e botamos no carro. E eu tô com o Zuca e falando com ele, pô, mas você já trabalhou em rádio e tal. E ele, pô, trabalhei em rádio, não sei o quê. Aí eu virei e falei assim, pô, anuncia uma música que você anunciaria na rádio hoje, uma música que você gosta. E aí, cara, olha como que loucura. Eu já falei, cara, ele vai falar Homem Primata, eu já tinha música lá, que a gente já sabia que ele gostava. Aí ele pegou e falou assim, juro, eu não tô mentindo. Ele pegou e falou, estamos aqui na Rádio Ao Volante, e agora a gente vai curtir os Titãs com o Homem Primata, e eu solto a música ali na gravação. Nossa, Ele perfeito. olha pra mim e fala Não assim... acredito. Quê? Como assim? Ele fala, não acredito. E eu aumento o som do carro na hora, no talo, e começa a ele Onde passou cantar. isso, gente? Na Mix. Na Mas Mix tem tudo no mesmo? YouTube. Se você botar Papo de Volante, você acha todos os episódios. É muito Ai, legal. vou ver. Papo de volante. E aí ele começa a cantar comigo numa energia tão legal, desde os primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia. A gente dirigindo e conversando. E o Supla, cara, cantando O com o irmão dele Supla. dentro do carro. O Yuji Tamashiro trocando mó ideia comigo. A gente cantando Los Hermanos, Ana Júlia, Ana e fazendo solo. Cara, era muito divertido. Muito cara. especial. E aí eu falei disso tudo para falar que eu fiz esse quadro dentro do TV Fama. E ali eu entrevistei muita gente legal, um quadro dentro do Programa Nacional, que foi uma puta abertura que me deram lá, que eu agradeço muito pela confiança. E aí coloquei o quadro no ar. Ele ficou um tempo no ar e depois parou. E aí eu dei um tempo
de rede TV, assim, tava fazendo mais nada, aí me convidaram depois para fazer algumas coisas com a Dani Albuquerque, que foi muito legal. Na Rede TV também. eu cheguei a ver, eu vi. Sim, fiz algumas coisas com ela no estúdio e Que tal. legal. E a Dani foi uma grata surpresa, assim, uma pessoa muito, muito, muito querida. E aí a banda sempre me ajudando, né? A música sempre me salva. Eu tô no aniversário dela, tá a diretoria inteira da Rede TV, todo mundo. Aí eu tô olhando pro palco, olhei, cara, o tecladista tocava na minha banda, que eu fazia bastante show em São Paulo. Ele olhou pra mim e falou, você não quer cantar? Eu fiz assim, eu? Ele falou, eu falei, eu quero. Aí subi no palco. Pediu pra quem? Aí já chamei a Dani no palco pra cantar e dançar, e foi super legal. Então, desde que eu saí da Mix, eu vim fazendo coisas legais. Eu fiz Teleton várias vezes. Eu fiz essas produções de conteúdo que eu tenho feito para a empresa, que é uma coisa que eu faço bastante. Fiz coisas na Rede TV. O primeiro TV. Teleton a gente tava junto, né? A gente tava junto. O primeiro Teleton você também não fez? Fiz. Então, tava essa equipe junto. Que foi naquele... Que foi o Ao Vivaço, lembra? Na madrugada que eu fiz com você? Eu fui cobrir a galera do telemarketing lá, a galera que tava lá pedindo. Então, todos doação, eu lembro né? que na época tinha que mandar 2 apresentadores de Mega TV E Uhum. dois de apresentadores de Mix. Mix. Foi eu e a Lueli. E eu e Marieva. Isso. Você, a Marieve, foi você. Quem mais foi da E eu não Mega? lembro quem que era o outro apresentador. Foi o que foi. Cris, não, né? Não. Não lembro Eu mesmo. sei que eu fiz a madrugada. É. E foi muito legal. Posso contar uma história que você nem deve lembrar, Lê? Será que você Lógico. lembra disso? Conta aí. Vai comprometer? Não, Então foi tá bom. muito incrível. Eu lembro que tava eu e a Lê sentadinho lá e as entradas na madrugada elas eram muito espaçadas. Só que podia acontecer a qualquer momento, do tipo, tá no estúdio, não tem o que passar. Caco, Isso. você tá em tal lugar. Então, Sem stand-by valendo, tipo. Aham. então, eu, quando sou bobo nem nada, eu já coloco toda a transmissão ao vivo que eu faço, eu não desligo o ponto eletrônico, eu coloco no ouvido. O que eu faço é diminuir e aumentar o volume. Então, eu fico ouvindo o que o estúdio tá falando. E aí, eu tava lá quietinho, ali comigo, eu acho, tava eu e você. E aí, o diretor chegou pra mim, a gente fez a primeira entrada, aí o diretor do SBT chegou e falou, olha... Ale, foi muito legal isso. Ele chegou e falou assim, pô, foi muito boa a entrada e tal, mas, pô, você também tá começando agora, você tem bastante coisa para aprender, então eu vou te ajudando aqui também, você vai aprender bastante coisa. Tava eu e você, eu e a Loeli, pô, obrigado e tal, foi muito massa. E eu tô lá ouvindo. Aí, tipo, do nada, a apresentadora, que eu não lembro quem era, mas era uma mulher... Eu lembro disso, me eu tô chama lembrando ao agora. vivo, ninguém tava preparado. Ui. E eu ali, tipo, depois do cara vir, dar esse maior sermão e a gente ligadinho, mó a fim de fazer... Aí a apresentadora, vamos com o Caco tá não sei aonde. E eu tava assim, com o microfone a postos, né, aqui e tal. Eu só fiz assim, olá, peraí, gente, é madrugada. Tá todo mundo quase dormindo aqui. Vamos acordar o câmera, espera ele pegar a câmera. E todo mundo foi pegando, a gente foi montando a estrutura, tudo ao vivo. E aí depois o diretor chegou pra gente e falou, cara, foi muito legal, você salvou e tal. Você lembra disso, Era o Valtinho, mais ou lembro. menos? Eu lembro sim, lembrei. A época que o Teleton varava a A madrugada. madrugada, isso? tudo ao vivo, Eu 24 não, eu fiz durante horas. o dia, não fiz na madrugada, Então, não. eles pegaram a parte foda. tá. É você e a Marieva, Eu né? e a Marieva. Que legal, E foi né? incrível. Então, eu estava falando sobre dar essa pausa, né? Então, quando veio a pandemia, foi um convite para eu fazer várias coisas. Uma das coisas que eu precisava dar uma organizada muito legal era a minha vida pessoal, eu como pessoa e tal. Porque eu acho que chega um momento que, se a carreira tá muito boa e o pessoal tá muito ruim, não deixa isso aqui para cima, não verdade. dá mais para ir. Da mesma forma que se o pessoal também tá muito assim, a carreira tá meio assim, não é legal, tem que ter um equilíbrio para Tem que ter caminhar equilíbrio. junto. Então, esses últimos anos, eu continuo fazendo minhas coisas, está sendo super legal, mas eu também aproveitei para dar uma organizada. Então, por exemplo, eu casei, que era uma coisa que para mim foi muito especial, porque eu sempre tive muito sonho de ter uma família, Que sabe? demais, Ah. Caquito. Para mim é uma realização de um sonho. Eu casei com a mulher da minha vida, Oh. que a gente tem uma história super legal. Ela é irmã de um amigo meu que tocava comigo. Próxima vez vocês fazem o favor de trazer ela aqui. trazer os dois. Vou trazer. Por favor. E aí a história, contando rapidamente, é muito legal, porque o irmão dela tocava comigo, eu que introduzi ele na música, e eu conheço ela desde os 12 anos. E eu cheguei Então você já se conhecia há muito muito. tempo. legal. Eu cheguei um dia pra mãe dela, ela devia ter 14, 15 anos, eu abracei a mãe dela e falei, dona Alice, eu vou namorar sua filha um dia e tal. E a mãe dela até lembrou esses tempos isso e tal. Cara, eu casei com ela. E a gente agora tá com um filho, o Antônio, que é uma coisa mais linda do mundo. Então isso pra mim foi muito importante. Eu fiquei um tempo no interior e saí um pouco da capital, que me ajudou a me reconectar com aquele menino do interior, aquela essência, aqueles valores todos, assim, do interior que a gente carrega muito e tal, de família, né, É importante presente isso, e né? tal.
Então eu resgatei muita coisa e eu volto para São Paulo de uma maneira muito mais forte, sabe? E, Assim, e volta diferente também, não volta com muito. aquele. A minha relação com São Paulo mudou completamente, porque... Não, e até a relação com a importância de algumas coisas, né? Uhum. Acho que os valores mudam, né? Mudam, Ale, mudam. Hoje eu tô com outros valores, então eu morava num apartamento que era totalmente jovem, festa. A gente fazia festa no salão de festas lá, enormes, que varavam a madrugada e tal. E hoje eu moro num bairro familiar, tipo a molecada jogando bola na rua aqui em São Paulo. Sabe? Eu saio de passear 5, 6 horas da tarde com o carrinho de bebê. Sabe aquela paz, assim. Outra vibe, né? Mudei completamente. Eu era um cara muito inquieto, então chegava final de ano, todo mundo viajando, eu tinha que viajar também, eu tinha que ir pra praia, eu tinha que fazer coisas muito legais, buscando muito essa coisa externa. E hoje eu me pego em casa, tipo, sábado à noite, 9 horas da noite, eu tô indo dormir 9h30, e eu olho e falo assim, cara, que legal. Existe outro curtir esse momento, essa outra mundo. fase eu acho também, que essa né? curtição é legal. E eu acho que, através disso, eu tenho um professor que é muito legal, ele fala que todo extremo é porcaria, é a mesma porcaria. Tanto o muito como o pouco é ruim. É o equilíbrio. Eu acho que agora eu cheguei nesse equilíbrio, eu tô começando a... Eu voltei para São Paulo diferente, minha relação com a cidade mudou, até os bairros. Eu morava no Morumbi, hoje eu moro na região do Ipiranga. Eu saí de um bairro muito hypado, muito high-tech, né? Porque é um bairro novo, apesar de ser um bairro antigo, mas você pega ali a região da Vila Andrade, é um bairro onde construíram muitos prédios modernos Sim. e tal. E eu fui para um bairro tombado que não pode construir prédio. Então, a minha sacada, você não tem vizinho, você olha, não tem prédio, não tem nada, é muito Pô, e legal. passear no museu ali é do caramba. Eu vou bem todo legal. dia correr a lá. região é boa pra caramba ali. Então, essas coisas, ter voltado um pouco pro interior, ter dado uma desacelerada, foi bom, porque agora eu posso acelerar de um jeito diferente. E aí, quando você volta diferente, você pode escolher coisas diferentes. Então, você pode tem feito isso, experimentar. Caquito? Você Tenho. tem alguns trabalhos que você fala assim, não, isso aqui não é mais pra mim. Muito, É mesmo, que muito, legal. muito. Eu já disse mais não do que sim ultimamente. Olha, E Mas isso, que pra você mim, qual é o tipo de trabalho que você busca? Eu não mudei Qual que é a nada. roubada? Ó, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Que isso é muito legal e que vai responder quem é o Caco, assim, eu falo o artista Caco. De todas as pessoas que você trabalhou como apresentador de entretenimento, que você trabalhou ali na Mega TV, na Mix, entretenimento mesmo, porque eu sei que vocês continuam fazendo varejo e tá todo mundo trampando e fazendo trabalho e tal, mas a galera do varejo, parte de música e tal, dos apresentadores, quem que você sabe que continua sendo um apresentador ou uma apresentadora daquela turma toda que você conheceu? Você tá falando de Mega? De todo ou mundo de que você Mix? trabalhou, eu falo da Mix, assim. Vamos falar de Mix, assim. Galera do entretenimento, banda que entrevistava a galera e tal. desse tipo de coisa, acho que só ele, né? Entrevistar banda, essas coisas. Não, eu falo de ser apresentador mesmo, que não migrou para outras áreas, que não tá fazendo outras coisas, que não virou coach ou que não virou... Eu não sei, preciso pensar. Depois dá uma olhada. Mas eu te falo assim que a grande Você acha maioria... pouco? Não, a grande maioria migrou, tá fazendo outras coisas. Eu conheço outros apresentadores que viraram consultor de moda, que virou tipo coach, que lançou livro, mas ninguém continua sendo apresentador e eu continuo sendo o apresentador. Meu foco é o apresentador de entretenimento. Então, isso para mim é a coisa mais importante, acho que define muito o Caco artista, porque hoje eu entendo, assim, que eu tenho duas vertentes. Eu tenho a minha veia artística musical, que é o cantor, e eu já entendi que isso não é o meu trabalho, isso é a minha expressão de arte, lembra que eu falei conexão com Sua Deus? diversão. E a minha expressão de arte, assim mesmo, a minha expressão de vida é a música. E o trabalho é o comunicador, que aí é o apresentador mesmo, que segura a onda, que faz a parte do hosts, que organiza as coisas. E eu não mudei uma vírgula disso e continuo fazendo a mesma coisa. Então, respondendo tua pergunta, eu estou buscando cada vez mais estar dentro, inserido nessa parte de organizar transmissões ao vivo. Isso é o que eu faço. E o Sebrae? Cara, o Sebrae também foi outra surpresa muito legal, porque me reconectou com o cara que cantava lá atrás. Por que me conectou? Porque eu excursionei com o Sebrae o ano passado inteiro. Viajei o estado de São Paulo praticamente Isso, mas inteiro. explica, pessoal, o que você faz, o trabalho que você faz no Sebrae. Sim, eles têm um projeto porque eles lançaram a faculdade Sebrae. E a faculdade Sebrae, o que acontece? Ela é uma faculdade nova e eles precisavam divulgar isso. Então, eles criaram um projeto chamado Jovem Empreendedor, Semana do Jovem Empreendedor, da faculdade Sebrae e tal. Então, eu sou o apresentador do evento que viajou as cidades e continua ali fazendo essa parada. Levando esse projeto para escolas de gente que está saindo da escola e indo para a faculdade. Então, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente cria várias atividades
E eu faço a parte de entretenimento, que é pegar a molecada e botar eles em cima do palco e fazer eles participarem do evento como Olha. personagens Quanto ativas. tempo dura um evento desse, de Sebrae que você 8 faz? horas. Caramba, 8 hein? horas. Eu faço 4 horas de manhã e Mas não 4 tem horas nenhuma... da tarde. Ah, tá, tem uma Você pausinha, vai mas fazer é uma quase vez direto. por semana? Como que A é? gente faz isso uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês. E isso pra mim foi um presentão. Primeiro porque me conectou com esse lance de viajar, me relembrou a época da banda. É. Segundo porque me colocou em contato com gente de 17, 16 e 15 anos. No meu primeiro evento eu falei, cara, será que eu ainda sei falar com essa molecada, né? Eu tô com 43 anos, né? Eu falei, será que eu ainda represento? E eu descobri que eu tô mais conectado com eles do que nunca. Você acredita? Então, a gente já falou disso antes. Porque você falava, eu lembro, agora eu tô lembrando umas coisas, eu lembro da gente sentar e você perguntar assim, olha, você acha que eu sou muito novo, assim? Queria a sua opinião, se você acha que eu falava assim, não, Caquito, eu acho que você, e acho, continuo achando. Uhum. Cara, você fala com os dois lados É, bem, cara. É isso. Você fala com o cara legal mais que você velho tem e essa você visão. fala com o cara mais novo. Você fala... Cara, você tem um jeito, você tem uma expressão e um jeito de falar muito envolvente, cara. Que legal. Então você consegue falar com as duas tribos, vai. Pô, te digamos. agradeço pelo feedback. Não, mas eu já te falei Porque isso isso é um antes. reconhecimento. Amor, Mas é, gente. e vindo do Ale, o Ale é um cara que tem anos de experiência. Então, eu agradeço muito, porque isso só me estimula a Lógico, continuar trampando, lógico. né? E essa conexão com a molecada, Nina, foi muito especial. Porque o que acontece? Hoje, aí eu vou falar um negócio que é muito legal, tá? Adolescente e jovens adultos foram esquecidos pela grande mídia. Esquecidos, abandonados. Você não acha nenhum Programa pra eles. Você não acha nenhum programa que se conecta com essa galera com a desculpa do quê? Jovem hoje está na internet. Cara, mas se ele não se vê representado em nenhum lugar, ainda o Mion hoje está conseguindo trazer um pouco dessa galera ali, porque ele já tem essa expressão toda. Mas assim, não é a grande maioria do público dele. Eu acho que o Mion ainda consegue juntar o filho com o pai para assistir televisão, um pouco. Mas foram completamente esquecidos. E trabalhar com o Sebrae, viajar e trabalhar com essa galera, me mostrou que eles querem muito serem ouvidos, eles querem muito conversar, eles querem muito serem representados de alguma forma. E todo mundo abandonou essa galera. Então, tem muita gente fazendo na internet conteúdo para essa galera. Só que assim, é gente jovem falando com gente jovem, ou seja, não tem referência. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Sim. A molecada não tem aquela referência de alguém que possa ser uma referência de, pô, quando eu tiver 30 anos, eu gostaria de fazer o que esse cara faz. Já tem uma experiência, tem uma história pra contar, né? Você tem o gamer que tá ali, que tem 19, 17, 18, 20 e poucos anos, mas ele, tipo, não é um cara que espelha uma construção de vida. Ele espelha um jovem com idade de jovem, vivendo uma vida de jovem, ponto. E o Sebrae me trouxe muito isso, de ver que a molecada tá muito afim de fazer. E aí que eu percebi, Ale, que hoje eu me tornei esse cara. Que demais, então, cara. antes na Mix, eu era o cara que eu já tinha meus 20 e poucos, 30 e poucos anos e falava com gente de 15 a 23, 24 anos. Mas eu era o cara que as meninas ainda olhavam e falavam assim, poxa, dava uns beijos na boca desse cara, sabe? Eu era. Não, mas é verdade, eu era esse cara, assim, que tinha ainda um pouco desse sonho, talvez adolescente, pô, o cara tá na televisão e tal. Tinha um pouco disso, né? E hoje não tem mais isso, hoje eles já me olham com respeito, eles já me olham do tipo assim, pô, esse cara... Olha esse senhor falando. Esse cara tem 43 anos. É que se fala com gente, mas quando o cara te chama de tio, dá uma assustada, não é? Eu já tô achando mó legal. mas eu cara. não acostumo até tranquilo, hoje. Até hoje. Não, hoje eu ainda eu já tô me sentindo bem legal com isso. E eu percebi que existe um respeito, um interesse. Então, tudo que eu falo gera um pouco de credibilidade. Então, eu lembro de uma experiência que eu tive que na hora que eu terminei o evento, eu peguei e falei assim, cara, e vocês estão marcando bobeira, hein? Descobre logo o que vocês gostam de fazer na vida, porque quando vocês descobrirem, vocês já, tipo, se antecipam a muita gente. E eu virei pra eles e falei assim, só que não é escolher qualquer coisa e sair fazendo. O que você é bom, cara? Eu falei, pensa no que você é bom. Porque a gente já nasce com uma predisposição. E o programa é essa conversa. Muito essa conversa. Legal. Então eu faço essa parte de hostear, né, de ser o interlocutor, mas eu também levo eles para eles palestrarem no palco. Porque isso é uma coisa muito legal. Hoje em dia os jovens de 17, 15 anos já vão para a escola, eles já vendem bolo de pote. Eles já estão empreendendo. Pra ganhar o dinheirinho deles. Então eu trago essa molecada para falar de empreendedorismo na realidade deles. Isso é muito legal. Então eu falei isso nesse dia e falei, vocês têm que descobrir o que vocês gostam. Por exemplo, Nina, quando você era molecote,
Você já não percebia que você gostava de se comunicar, que você gostava de olhar pra galera na TV? Sei lá, se a Xuxa era a tua referência, um exemplo. Quem era a sua referência? Quem que era a sua referência Fala, quando você Ninoca. tinha, sei lá, criança, Caramba! adolescente? Quem que você olhava e falava, Não, nossa, eu que lembro legal. eu lembro que eu falava assim pra minha mãe, como é que faz pra fazer propaganda na televisão? Aí ela falou assim, acho Mas que você só... fazia propagandinha assim? Não, ela falou, só se inscrever. Eu falei assim, eu tenho que pagar? Quanto eu tenho que pagar? Não, quanto a gente tem que pagar pra fazer uma propaganda na TV? Aham. Não, filha, você recebe pra fazer a propaganda. Eu tenho que E com receber. quantos anos isso, mais ou menos? Olha, eu era criança, Então. uns 5, 6 anos talvez. Falando, quanto eu tenho que pagar pra fazer uma propaganda na É TV? isso que eu queria ouvir. Então, por exemplo, a Nina lá atrás já sabia, hoje ela é a profissional incrível que ela é, porque ela já construiu e seguiu o caminho dela, foi construindo uma carreira. A maioria das pessoas fazem o quê? O pai vira e fala assim, a pessoa fala assim em casa, eu quero fazer rádio e TV. Você vai passar fome, vai fazer outra coisa. E o pai obriga, você não vai estudar isso. E assim, tá melhor, mas acontece isso. Então eu falei nesse dia, descubram no que vocês são bons, porque isso vai trazer dinheiro. Você é matemático? Então vai, cara. E é legal o Sebrae que tem essa raiz de empreendedorismo, né? Sim. É. E aí os moleques chegaram em mim depois no final da apresentação, da transmissão, chegaram pra mim e falaram assim, como é que eu descubro? Como é que o que eu gosto? Eu E não como é sei que do que eu descobre? gosto. Cara, é se conectar com aquela criança que, tipo, brinca. Por exemplo, uma criança, um adolescente que gosta de se comunicar, que é um bom comunicador, ele já vai fazer isso desde quando ele é criança e adolescente. Então, o pai e a mãe tem que olhar para aquilo e incentivar aquilo, não botar ele para estudar matemática se o moleque não curte matemática. Cara, passa de ano em matemática, mas fica bom no que você é bom. Porque a gente mostra, a Nina, por exemplo, já queria fazer propaganda. Eu, quando eu era criança, eu já catava... Eu sempre fui comunicador. Então, minha mãe virou um dia pra mim e falou assim... Minha mãe é super supersticiosa, mística, turca. Imagina aquela senhora turca, sabe? Que usa aqueles vestidos tudo espalhafatoso, joia e tal. Eu não quero mais saber de peixe dentro de casa, porque peixe não tem alma, então peixe segura toda a energia ruim das pessoas que entram dentro de casa. Não é pra ter mais. Aí, de vez eu catar os peixinhos e jogar fora, o que o Caco fez com Tadinho. 7, 8 anos? O que você acha que eu fiz? Você comeu os peixes? Não, eu botei um banco na porta da minha casa, botei o aquário Foi e vendi vender. todos os Você peixes. vendeu? Eu vendi Olha, eu já pensei todos que os tinha comido os peixes, peixes, eu meu vendi Deus. todos, eram uns peixes coloridinhos, vendi todos. Pegava saquinho plástico, colocava água, botava o peixe e vendia pras Você pessoas. vendeu vivo ainda. Eu com 7 anos eu vendia Lógico, picolé. Eu com 7 anos eu É que eu, vendia em algum momento picolé. achei que era morto. Então, tipo, a gente desde muito cedo, a gente já sabe mais ou menos o que a gente gosta. Só que aí o mundo joga a gente pra fazer outra coisa. Eu, por exemplo, hoje eu seria um advogado completamente frustrado. Advogado tem tudo a ver com comunicação. Mas ia tudo. ser a maior defesa do Estado. Mas de verdade, eu ia ser muito frustrado. Eu não nasci, cara, e não curto ficar com coisa muito pragmática, muito sentado numa mesinha, datilografando, escrevendo Você é do e tal. movimento, né, Caquito? Total. Falei Posso datilografando. falar? Isso entregou a minha idade. Eu vi ontem um vídeo de um cara, um comissário muito engraçado. Então, de que maneira que ele passava as informações lá pra galera no avião, né? Meio teatral, assim. Eu falei, nossa, o cara tá, de repente, na profissão que nem era o sonho dele, mas tá fazendo o que ele gosta, sendo teatral, brincando com todo mundo, fazendo de um jeito bem, assim, lúdico, né? Ele trouxe toda a via artística dele pro negócio. Exatamente. E foi muito legal quando a molecada chegou. Então eu tenho certeza que eu vou fazer coisas assim, essa minha nova fase agora, essa minha nova etapa é ligado com o público jovem, mas tem muito que você falou também. Eu acho que eu hoje vou funcionar muito como um cara que faz essa interlocução entre os dois extremos, porque eu acho que a gente tá faltando hoje na comunicação pessoas que consigam integrar essas duas polaridades. A gente vem de momentos muito extremistas, eu acho, onde as pessoas estavam se matando, se degladiando, literalmente, e eu acho que essa coluna do meio está em falta. Teve uma separação aí, né? Muito, e eu acho que esse momento que eu também dei um intervalo, que eu fui fazendo coisas onde eu disse mais não do que sim, como eu disse para vocês, me ajudou muito a encontrar esse caminho. Então eu acho que como apresentador agora, uma das missões que eu tenho é de juntar essas duas polaridades, sabe? E você tem algum projetinho escondido aí, Todos. Todos. Conta que nosso tempo tá acabando. Conta tudo. Não, já tá. É muito rápido. Aqueles que querem ficar 3 horas aqui, aí o Juan mata a gente. Ai, gente. Né, Juan?
Eu tenho vários projetos, assim. O Caco sempre foi o cara do projeto. Sempre tá aqui, ó. Ah, sempre na manga. Não sei se é bom contar ou não, né? Eu quero cada vez fica à mais vontade. botar a minha marca em parcerias. Então, hoje eu quero muito estar ligado a empresas para a gente gerar conteúdo corporativo, para as então. empresas. Eu quero muito fazer isso, porque é uma coisa que eu gosto muito. Mas não é fazer coisa careta, coxa, é levar entretenimento para essa galera. Por exemplo, eu já fiz entrevistas para o Teatro Bradesco, várias, assim. Então, até com um projeto em andamento lá, que tomara que dê certo. E o Teatro Bradesco foi muito legal, porque você leva entretenimento para um lugar de entretenimento, só que num ambiente completamente corporativo, que é um banco, né? Então, vou mudar a pergunta um pouco. Você tem um monte de projeto. Mas quando você tem um projeto, qual que é a primeira coisa que você faz? Você pensa em como você vai executar ele ou você pensa para quem você vai oferecer ele? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, porque tem quem... Porque, meu, Porque tem quem banca, por exemplo, quem Isso. te compra a Porque ideia tem- e quem faz. Eu Geralmente, eu falo com quem vai bancar primeiro. Isso, e é isso que você faz. Então, É você isso tem que eu teu faço. projeto, Eu falo você com as vê, empresas. você pensa no, isso aqui tem a cara de não sei o quê. Aí você vai Aí eu nesse falo cara. direto com essas pessoas ali, seja agência. Porque assim, meu, vamos falar na real, né? Não Uhum. adianta nada ter ideia hoje em dia, né, meu? Não. Se você não tem- tiver se Se Sim, você não com souber certeza. como você tem que investir e tem que saber executar também, né? E tem que saber falar e com quem falar, né? Porque hoje em dia as portas não ficam tão abertas assim, né? Manda e-mail, manda WhatsApp. A aí quem internet, fala ela com trouxe você. um negócio que é mentira, eu acho, tá? Que é esse todo mundo pode fazer, todo mundo pode gravar, todo mundo pode gerar conteúdo. Isso é mentira. Você viu, ó, já é o terceiro cara que a gente traz aqui nessa mesa que fala mais ou menos isso de Isso é internet. mentira, é uma imagem muito mentira. E aí, por um lado, isso é ótimo porque gera muito emprego. Então, hoje, o médico tem uma pequena produtora que vai lá e gera conteúdo para ele. É ótimo. Mas, assim, o cara que não nasceu para comunicar, não adianta ele achar que ele vai virar o Lair Ribeiro, o médico, entendeu? O médico não vai ser o Lair Ribeiro. O Lair Ribeiro é um comunicador com uma como que eu posso falar? Envolvido numa plástica de médico, mas ele é um vendedor, ele é um comunicador e tal. Eu também tenho essa, não tenho é essa para todo sensação, mundo. sabia? Não é para todo mundo. Que nem o bom médico não tem nada a ver que ele vai ter um canalzinho bombado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, muito pelo contrário. Às vezes... Isso, e pode ser o contrário que você vai se enganar. Exato. Por exemplo, vamos falar de médico, a gente tá falando de médico, é um exemplo muito legal. Tem um médico que tem um consultório em Pindamonhangaba, que é uma cidade pequena. Vamos falar de Pindamonhangaba. Um beijo para todo mundo. E aí ele acha que ele vai botar um curso, que vai vender coisas na internet, que vai bombar. Não é assim que funciona. É muito melhor ele ir uma vez por semana dar entrevista numa rádio local, que o público dele tá toda nessa rádio, os velhinhos, aquela galera que tá fingindo médico toda hora, e fazer um trabalho de internet legal. Mas assim, onde tá meu público-alvo? Tá na internet mesmo? Eu sou um cara que falo sobre... Eu sou um urologista. Meu público tá na internet? Será que talvez na minha cidade... Será que eu tenho pretensão de ficar tão grande assim? Será que não é melhor eu ficar numa coisa meio, sabe, pequena e tal? Então a internet trouxe isso. Eu acho que a internet vai mudar muito ainda, tá? Eu acho que daqui a pouco deve ter algum tipo de intervenção das pessoas, de dar uma organizada, porque, tipo, tá muito terra de ninguém. É muito necessário livre, né? Você uma fala o que você organizada. quiser, você Eu fala acho o que você tem que dar uma quiser. organizada, eu acho que isso deve acontecer. Impressão minha, tá? Por exemplo, na televisão, você não pode fazer comercial de cerveja tomando cerveja, é proibido. Qualquer podcast hoje, os caras estão ficando bêbados, Se bem que tem saca? coisa na internet que você fala, você... Ô, Caquito, mas para não cancelar. perder essa linha, Tá. cara, e internet? Você fez alguma coisa, você faz alguma coisa, você tem vontade de fazer alguma coisa? Cara, eu faço meus conteúdos, então eu tenho feito muitas coisas para as minhas redes sociais. Eu criei um canal experimental muito legal, que chama Sem Dúvida. Tá até meio paradinho, mas eu vou voltar com ele agora, que é muito legal. Eu converso com profissionais de diversas áreas, eu não apareço, eu não sou a cara do programa, do canal, mas eu entrevisto as pessoas para darem dicas práticas de como construir isso, de como Mas arrumar o como você chuveiro. entrevista? Eu ligo pro cara, eu fico atrás da câmera, aí eu pego aqui e falo assim, Alê, Só aparece você sua é voz. chaveiro, né? Você é chaveiro, você tá aqui, né? Você Aí ele é coloca chaveiro. no ar só o cara falando, né? Não, A tua voz eu aparece. faço tudo, eu fico aqui o tempo inteiro, eu não edito. Olha, como é que faz para trocar lâmpada sem se tomar um choque? Olha, explica, beleza, obrigado, posto aquilo e funciona pra caramba. É super legal. Então, na internet, É boa essa ideia, hein? é boa, então, vamos pensar nisso juntos. Aí depois eu te mostro meu canal, você vai gostar. E aí, o que acontece? Na internet, hoje eu quero trazer o que eu faço na TV para a internet também. Então, minha ideia agora é botar um projeto
um pouco diferente do que estão acontecendo. Mas eu não vou falar muito, porque é um projeto meu e tal. Mas a internet, ela traz um pouco do descompromisso, que é muito legal. Mas eu acho que dá para fazer algumas coisas um pouco mais legais e trazer um pouquinho de TV de um jeito sem encarecer muito, tá? E fazer isso na internet. Então, minha ideia é essa, de ter um projeto agora em breve. Vai ser legal. Porque muita gente, muito artista, muito apresentador migrou muito de Muito. TV para internet. Né? Muito. Acho que, eu também já fiz isso. vamos falar real, 80%. É. No minimamente. Eu acho que minimamente falando, sim. E a internet tá aí para ser usada, e eu amo a internet. Eu acho que ainda as pessoas já estão começando a fazer isso, que é usar a internet para coisas incríveis, né? Fazer operação via internet, à distância, né? Fazer uma cirurgia, os cursos. É que tudo que fica muito na moda, da mesma forma que vem coisas muito legais, vem toda aquela galerinha que só chupinha, os vampirinhos e tal, e acaba deixando muito largado. Então, você pega os cursos. Cara, na época da pandemia foi incrível você poder fazer um curso online e tal. Só que vem muita gente aproveitando ruim, botando coisa e aí perde a credibilidade e tal. Mas ficam os bons depois com o tempo, sabe? Vou falar a minha impressão, o que eu sofro na internet. Pô, você vê tanta gente falando de um assunto, e aí eu penso assim, mas quem é essa pessoa para estar falando desse assunto? Ele tem credibilidade? Não tem credibilidade? Não sei o quê. E às vezes a maioria dos vídeos que você assiste é um que você, sei lá, você tem uma intuição que aquele cara é o mais entendido. Exato. Só que isso não é uma verdade, nunca. Não é. Nem sempre é verdade. Não é porque, tipo... Porque as pessoas acreditam muito no que as pessoas falam na internet. Porque virou a maior formadora de opinião, só que aí você joga poder na mão das pessoas que não têm ainda consciência para usar esse poder, aí começam a surgir fake news, as pessoas manipulam, sabe? Eu acho que o maior problema de internet hoje é fake news, né? Você tá lendo qualquer matéria assim, você tá no Twitter, vai. Tá lendo qualquer matéria, no meio de uma matéria que você tá lendo, aparece uma coisa... Nada a ver, né? Nada a ver, meu. Você já tentou navegar em algum site de renome hoje em dia? Tá impossível. Você entra, por exemplo, na No Veja, no UOL, é tanta pop-up entrando, é tanta venda de outra, comercial. verdade, no e meio no da UOL, matéria, eu não né? consigo ler, eu paro de ler, eu falo, cara, não vou ler mais. Eu também. E no Eu não UOL tem coisa que consigo. tem que pagar, Verdade. que você não consegue ver a matéria, você fala assim, eu não vou pagar, né? Não vou Tá ver. esquisito Não, mesmo. eu pagaria se eles garantissem que aquele negócio não vai mais aparecer na minha frente, Então, mas entendeu? você notou também que um monte, você vai no UOL, ou no Terra, ou na Globo. A base da matéria é a mesma. Tudo igual. Tudo igual. Eu acho que é tipo o Spotify. Se você paga, você não tem aquela propaganda no meio do caminho, A gente né? vive a era do muito, e o muito perde-se o quê? Qualidade. Você não tem qualidade em mais nada, cara, mais nada. E aí as pessoas começam a tomar o mais ou menos como o normal, quando na verdade o normal tem que ser o excelente, cara. E o excelente não quer dizer que tem que ser um produto caro, um produto cheio de muita... A internet trouxe isso. A gente tá gravando aqui hoje com 3 câmeras que não tem nenhum operador. A gente tá com o Juan aqui no fundo, que tá operando as coisas todas. E é isso. Então isso aqui é uma praticidade e tal. Mas assim, a gente não tem com mais qualidade em nada, cara. Pode reparar, não tem qualidade. É tudo mais ou menos, é tudo muito mal feito. E isso é reflexo de todo momento, de tudo que a gente vem vivendo como sociedade, sem querer viajar muito na parte filosófica da coisa. Mas eu ainda acho que vai ter uma reviravolta. Eu ainda acho que isso vai ainda ter alguma, sabe? Eu acho que não tem como. Porque de pior que tá, dá pra ficar, dá, mas é muito baixo, sabe? Tá muito ruim. Eu não sei vocês, eu tô muito alienígena? Não, eu tô Tem algo pensando no que você tá falando, eu também acho isso. Sabe, tipo, independente de política nem nada, mas, por exemplo, você pega o Brasil Paralelo, que ele tem um viés político, mas os caras fazem umas coisas legais, cara, que são bem feitas, históricas e tal, independente de viés político, mas são pouquíssimos que estão fazendo. Você pega alguns canais que falam de política e tal, citei eles, mas poderia citar vários outros, mas são muito poucos, assim, de 100%, 95% é muito ruim. Dá pra falar mais 1 hora? Não, né? Não dá. Já estamos no limite. Caquito, passou eu muito não sei rápido. por quê. Tinha mais coisa para conversar ainda. A gente falou muitas coisas legais. Passa seu Instagram pra gente, pra galera te seguir, pra tudo galera Caco te de contratar. Não tem como errar, é Caco de Castro. Faça o seu comercial, Caquito. por favor. Olha, aproxima aqui, por favor. Não tem ninguém para aproximar, desculpa. Ó, queria convidar todo mundo para entrar nas minhas redes sociais, é @Caco de Castro. Vocês podem também entrar no meu YouTube, que tem muita coisa legal, muita coisa do que a gente falou aqui tá postado lá. Eu tenho um arquivinho de TV assim bem legal.
Tem coisas novas que eu tenho feito, entrevistas. Esses dias eu fiz uma entrevista muito legal, assistam, que é para falar sobre famílias multiespécies. Já ouviu esse termo? Não. São pais de pet. Então, tem famílias que têm cachorro, gato e tem filho junto. Então, são famílias multiespécies. Foi muito legal de ter feito, assim, de conhecer um pouco desse universo. Eu entrevistei uma caminhoneira esses dias para contar a história dela, de passear, sair com ela no caminhão. Tá tudo no meu Instagram, @CacoDeCastro, no YouTube também. Fique super à vontade de acessar. Você, puta, eu voltando de novo, eu vi que você fez até uns test drive, né, Caquito? Eu fiz, cara, eu fui convidado pelo pessoal da Ford para fazer com a... Foi com a Bronco, cara, que foi incrível, eu adoro o carro, eu sempre curti, então foi muito legal. Boa, mas enfim, agradeço vocês pela atenção, por estarem aqui conectados, né, assistindo a gente. Quero agradecer vocês dois pelo convite, a Lê, Nina. Lê. Foi muito show, Caco. Vocês dois são muito especiais pra mim. A Nina, não preciso nem falar, né? Tipo, nossa conexão toda lá na época de Mix e Mega. Ela sempre muito querida, muito interessada, sempre trocando muita ideia com a gente. É verdade, comigo principalmente. E o Alê, meu amigo, parceiro, paizão. Amor. Nos momentos que eu mais precisei de um braço estendido, de uma boa conversa, eu encontrei na sala do Alê, com aquela geladeirinha vermelha e um pote de iogurte dentro daquela geladeira vermelha. Sabe? E pra mim estar aqui hoje foi muito especial. Eu vim por vocês, assim, porque eu não tenho dado muitas entrevistas, eu tô num momento muito, assim, de organizar minhas estratégias. Estou aqui hoje porque vocês são muito especiais, viu? Caquito, cara, que prazer demais ter você aqui, de verdade. Sabe que você é um querido, adoro você, a gente sempre pode se fala, cara, e você é um cara que eu torço eterno. E um baita profissional, gente. Baita querido, profissional. O cara tem o dom. Atenção, empresas, façam seus vídeos, façam tudo com esse cara que é um baita profissional. Não, e assim, tem muito apresentador, só que, cara, apresentador que tem um carisma. Que legal, obrigado, E gente. com essa bagagem aí, fala sério. Obrigado. Obrigada a você que teve aí todo o tempão aí com a gente, nesse papo gostoso. Dá pra ouvir pelo Spotify também, isso é muito legal. Em qualquer momento que você esteja no seu carro, na academia, dá pra escutar essa conversa, reviver esses momentos que foram deliciosos, viu, Caquito? E no YouTube você pode fazer uma doação também, que a gente tá aceitando, entendeu? Tem um botãozinho que você aperta, que você pode dar aquela doada bonita, entendeu? Gente, beijo pra Ninoca, vocês. obrigado de novo, Obrigada viu? de novo. Obrigado de novo. Semana que vem a gente meu tá por aí. amor. Foi lindo. Muito amor. Claro, vocês, canal valeu. 526. YouTube Pra também. toda a região de Alphaville. É isso aí. Beijo, gente. Tchau, tchau.